Hoje é a primeira vez que eu tô fazendo... Eu tô estreando esse aparelho aqui, que é um H6N, que é uma mesa de som que agora me permite ter mais de um convidado. Antes eram só 2 microfones, agora são 3 microfones. Dá pra rolar umas treta agora. Tá, Chamar exato. hoje Isso. Nando Moura e Rafinha Abaixo dá legal. Isso. Mauro César Pereira e Que é pra Jorge pegar- Nicola. Isso, sabe quem? Galvão Bueno e o Renato... Renato Maurício Prado. Muito bem, sejam bem-vindos, Bruno Formiga. Essa parte vai sair do... Não, né? Lógico, a gente começa assim organicamente, Bruno Formiga, tá bom? Natural. Isso, exatamente. E Cláudio Campos, tudo bom? Tudo ótimo. Aqui estamos. Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem, assim. Cláudio, você trabalha na Nike, né? Fala um pouquinho do seu trabalho aí pra gente. Eu sou gerente de desenvolvimento de produtos com foco em futebol, chuteira. Sou apaixonado por futebol desde criancinha. Tenho como hobby escrever sobre, como diz o Milton Neves, coisa véia no Twitter, porque coisa véia de futebol é bom pra cacete. Saudosista, né? Pois é. Cara, eu desde criança eu gosto muito de futebol europeu. E depois de um tempo eu comecei a estudar muito sobre a questão sociocultural de clubes, de formação de seleções e tudo mais. Você vai fazendo um mapinha ali, você vai conectando várias coisas. E, trabalho com futebol há 14 anos, cara. Acho que eu sou um privilegiado de maneira direta ou indireta, trabalhar com uma paixão há tanto tempo. Total. É ótimo. Já te levou pra muitos lugares também, Sim, né? sim. Eu fui um dos privilegiados. Esse ano assisti a Ajax e Real no Santiago Bernabéu. Nossa. Esse é um dos exemplos dos privilégios. Cara, esse Ajax eu queria ter visto de perto ali jogar, hein? Que time, hein, Bruno Formiga? Não, um absurdo. Um absurdo e assim, eu brinquei à época, eu fiz o jogo da eliminação, né? Ajax e Tottenham, e aí brinquei na transmissão que aquilo é aquele amor adolescente que vai acabar, porque o time vai ser desmontado. Tem um prazo de validade. Eu sei que todo time tem, mas é diferente quando uma equipe como o Ajax, que hoje não tem o poderio financeiro de outras grifes, ele tem camisa que se equivale a várias, mas ele não tem cofre hoje que se equipare a muita gente. Então, para formar o que ele formou, dá trabalho, leva tempo, é uma leva que precisa ser bem lapidada, que estava na mão de um cara que entende exatamente aquele DNA que é o Ten Hag. Então você tem um time e que tem o seu curador, né, que é o Cruyff, inclusive no título holandês, foi muito engraçado o De Ligt, capitão da equipe, a ovação que ele faz ao Cruyff é um negócio quase religioso. Eles falam, o cara que está lá em cima está com orgulho do que acontece aqui embaixo. Eles tratam o Cruyff como uma entidade. Verdade. Então, para reunir o que foi reunido ali, não é sempre que acontece. E é uma pena que vai acabar. Mas eu brinquei que, em alguns momentos, o sonho adolescente bate de frente com a realidade, né? E a realidade é dura, ela não vive só de sonho. O conto de fadas tem um fim. E teve antes da final. Infelizmente. Agora, você falou sobre esse jogo que você fez, o jogo da eliminação. Você como comentarista ali do esporte interativo, né, na TNT, na transmissão, você viralizou ali a sua imagem, né? Porque você ficou incrédulo no terceiro gol do Lucas Moura. Né? E lembrando que ele fez um hat-trick com a perna ruim. Isso nunca aconteceu na história da Liga dos Campeões. Um jogador meter 3 gols com a perna esquerda, com a perna ruim, Podia ser o Messi metendo um hat-trick com a perna direita. Não aconteceu. E de fato, assim, é um susto porque você já não imaginava. O jogo estava acabando, era uma jogada morta, e aí teve o rebate porque o Llorente entrou e ele muda o jogo de uma maneira, taticamente falando, né? Claro. E no final das contas, se você for olhar só aquele lance, dá um documentário. A trombada. Você vai ter a trombada do Llorente, a saída do Onaná, o normal era a minha mãe. A minha mãe falou, filho, vem cá, eu vi o jogo, ela não entende nada de futebol, mas ela falou, filho... Oi, pronto. Ela falou, filho, o goleiro do Ajax, todas as bolas estavam saindo por baixo. Se eles saem por baixo, tocando como estava fazendo, o jogo morria ali. Pra que diabos ele foi dar um chutão? É um personagem. Aí tem De Ligt e Lucas Moura, eles disputam a bola. Se você notar, ela raspa no pé do De Ligt e mata o goleiro. E tem um lance um pouquinho antes que o Ziyech tenta dar um chapéu na lateral. Não lembrava desse lance. E ele erra. Mas é característico dele, Sim, né? É dele. Essa molecagem assim. É dele porque ele imaginava segurar o jogo ali. Total. Uma falta, ele acertar o lance e segurar a bola. Mas é um detalhe que ele perde a posse de bola.
o Tottenham começa a trabalhar a bola de novo. É uma cadeia de detalhes Sim. que realmente resultam que ali, mas cara, eu tava aqui também, eu também fiquei, a reação de botar a mão no rosto ali, de abrir a boca, de ficar incrédulo, foi muito... Não, isso pra cara, mim acaba sendo frustrante porque eu sou pago pra falar e o comentário meu que mais viralizou é um comentário gestual. Eu não precisei abrir a boca pra ter o meu trabalho reconhecido. Ou seja, o meu trabalho é inútil. Entendeu? Assim, eu não preciso falar, sentiu, pô. tipo, a menina que dança do lado do apresentador. Mas entregou a mensagem, né? Entregou 100% Entregou a mensagem, Isso, né? mas... O que não é uma imagem, não é verdade? Claro. Por isso que aqui esse podcast é filmado e você pode ouvir e assistir. Lógico. Tá? Porque as reações são... Elas, de fato, ali, eu sem perceber, eu talvez tenha criado uma empatia com muita gente que tenha tido uma reação igual. Porque às vezes você comenta, e o meu papel ali é fazer uma análise que às vezes ela é fria, e ela deve ser fria. Quando necessário, pode pôr um pouco de paixão, mas eu tenho que dar racionalidade a algo que não é racional. Então, isso não cria empatia. Porque o cara tá vendo o time dele tomar um nó e eu tô tentando explicar, o cara está cagando porque o time dele tá tomando um nó. O que interessa é que está tomando um nó, porra. Perfeito. E no final das contas, ele tem uma explicação mais simples que a minha. Ele vai olhar e falar, faltou raça. E tem um ponto, né? Que ele também tá doidinho pra achar você falar quando tá 2-0 Ajax... Que o campeão voltou, né? Aquela coisa A assim, vaca esse já já deitou, não né? dá mais. É isso. Olha o Tottenham perdidinho em campo. Por isso tem que ser frio, né? Claro, e assim, você falou e nós falamos aqui da questão dos momentos aleatórios, é o chapéu do Ziyech, é a bola que desvia no Llorente, o desvio, é o segundo que o De Ligt chega atrasado. O jogo é feito de coisas aleatórias. O futebol é o esporte mais aleatório que existe. O problema é que nós compramos esse discurso e a gente acha que o jogo profissional é uma grande pelada de final de semana com grife. Mas não é. O aleatório só entra quando você tem o aspecto físico, técnico, emocional e tático. É como o ex-dirigente do Barcelona, ele tem um livro famoso, uma frase famosa que diz: eu só cheguei até uma final de Champions, ou eu só consigo ter sorte se eu tiver planejamento. Beleza, eu tenho planejamento. A partir daqui... Aí beleza, aí vai entrar o aleatório, a sorte e o escambau. Tanto que ele começa o texto desse livro falando do escorregão do Terry no pênalti Na final da da final. Champions E 2008. é interessante que quando você pensa um pouquinho antes, um pouquinho não, quase 10 anos antes, em Alex Ferguson, né? O Ferguson vai para uma final em 99 que se você buscar imagens, já tem alemão com cerveja no copo comemorando antes dos 2 gols do Manchester. Isso, Bayern e Manchester em 99. E a mesma eu lembro. coisa nessa final, porque o primeiro time a perder pênalti nessa final é o Manchester. Essa a de 99 e depois... É 2008. 2008. Não, e o primeiro 99? a perder, o Cristiano perde Sim. pênalti nessa final. Ah, é? Inclusive, a imagem é muito emblemática, o time todo corre para comemorar com o Van der Sar e o Cristiano fica sozinho no meio do campo, deitado, chorando, porque o que sai das costas dele ali é um peso enorme, porque ele seria, de uma maneira ou de outra, o vilão. Aham. Mas continuando um pouquinho, a gente ia falar de final de Champions League, né? Mas mas acima de tudo usar também a Champions League como um ponto de partida pra gente falar sobre outras coisas aí, pra gente deixar o nosso papo mais completo e complexo. Bom, agora indo pra final, a gente tem os técnicos, né? Acho que é um bom start aí, são os técnicos e puxar um pouco a história desses dois técnicos, assim. Inclusive a gente tava falando que o Ajax conseguiu aquela coisa, né, que a gente vibra muito, que é aquela temporada onde tudo se encaixou, o time entendeu a filosofia, o técnico era muito legal, transformou esse time numa grande família, em caras muito... os caras rendendo ao seu máximo nas posições e tal. E acho que um dos técnicos que tá nessa final é um cara que consegue isso. E a última vez que eu tinha me divertido tanto com um time, desde Ajax, tinha sido com ele no Borussia Dortmund, o Klopp, né? Que aquele Borussia também foi muito legal, né, cara? Aquele time... Qual é a lembrança que vocês têm daquele Borussia, assim, com Lewandowski? Mario Götze. Tem até uma coisa um pouco antes disso, né? Porque... Interessante lembrar que o primeiro atacante do Klopp chamava Barrios. Nossa, pode crer, o Lucas Barrios, velho. Nossa, é verdade, cara. E ele rendeu, até ele Sim. meio rendeu lá, né? Pois é. Então, ele chega num Borussia sem grana, Vindo do Mainz. vindo do Mainz, em que ele era jogador e já vai treinar. Técnico, é verdade. E que tem uma história interessante do Mainz, porque a origem da mudança de pensamento do futebol alemão tem muito daquele Mainz que para de jogar
com 3 zagueiros e faz 2 linhas de 4, que pro futebol alemão era praticamente inaceitável, mas é uma inovação. Porque a gente também, aquele momento é um momento de crise do futebol alemão, né? Um futebol alemão que é eliminado de Eurocopa na primeira fase, que mesmo chegando na final em 2002, o torcedor também não gosta. Um entre-safra lamentável. É um período bem ruim, em que eles se mexem e fazem o que nós não fizemos aqui depois de 2014. Né? Nós não se mexemos, né? Continua a mesma coisa. Futebolisticamente, exato. Assim, né? Eles passaram a fazer parceria com clubes, as escolinhas dentro, os clubes estando dentro das escolas, e aí você começa a ter formações assim, de gente que jogou junto enquanto criança. Assim. Você vai ver caras como o Özil, o Neuer, uma galera que se conhece de criança, porque eles foram pegos na escola. Isso é muito especial. E aí tem uma coisa interessante, que é uma questão sociocultural que acontece. É a primeira seleção que nasceu da Alemanha unificada. Primeira geração, né? É a primeira geração de Alemanha unificada, então você tem descendente de polonês. Isso, o Ozil mesmo, né? Você tem descendente de turco. Você tem negro como o Sané. Verdade, os Boateng. Exato, você tem o Boateng. O Boateng. Então você tem uma mistura, né, que é até um comparativo já trazendo de novo para a final. Assista a final de 2005 do Liverpool e assista um jogo de hoje. Quantos negros haviam naquele Liverpool de 2005 e quantos negros você tem no Liverpool de hoje? Nenhum, né? Naquele lá não tinha nenhum. No time titular, que eu lembro assim, não vai ter nenhum. É verdade, cara. Inclusive, a foto do título é bem emblemática. Se botar no Google agora aí, Champions 2005 ou Milagre de Istambul, vai aparecer a foto do Gerrard levantando o troféu e Xabi Alonso, a galera, de fato, Total, é muito difícil. E o Klopp, assim, é um cara que faz essa revolução no mais, um clube que ele era muito íntimo, porque ele foi um jogador mediano, mas ele assume a equipe com propostas e métodos e objetivos claros e atinge esses objetivos, colocando o time na Bundesliga, enfim, e vai para o Borussia para competir com um trilhardário que é o Bayern de Munique, com uma proposta muito clara. O Lewandowski, que é um cara que, assim, o departamento de scouting vai catar... Da onde ele vem? Ele é polonês e estava jogando na 2ª divisão. Olha. Então, assim, ele é um cara que é achado por mecanismos de scout. E outra, o Klopp é um cara que estabelece altamente tecnológico, né? O Klopp é formado em ciência do esporte. Olha, e ele bota no Borussia, como no mais ele não tinha grana, no Borussia ele consegue fazer um laboratório de evolução e melhoria do passe. Que é aquela jaula que acende a luzinha, chapa e tem que acertar. Acende a luzinha, então assim, é tempo de reação, precisão, velocidade de raciocínio. Ele estimula isso nos seus jogadores. E óbvio, é muito fácil hoje falar que era um Borussia altamente intenso, de marcação, pressão, de jogo direto, mas não era só isso. Ele desenvolvia esses caras ali dentro, desenvolvia mesmo, e foi achando peças pra montar o time numa estratégia meio Moneyball ali, de nomes que fala, puta, meu, você tem certeza, meu? Peace check, tipo, sabe, exato. Né? Pois é. Mesmo a zaga, assim, tinha o Felipe Santana, lembra? Tinha o Hummels, né? Mas tinha o Felipe Santana. Formado no Bayern, praticamente dispensado. Ele vai por empréstimo e depois ele tem preferência de compra e compra o Rummels. E aí depois ele volta pro Bayern. Não, o que ele cedeu de jogador depois pro Bayern foi piada. Mas aí esses caras foram traíra demais, velho. Pelo amor de Deus, o Bayern, cara. nesse ponto, ele tem uma mentalidade predatória para a Bundesliga, mas que em termos competitivos ela é muito eficaz. O Bayern, ele prioriza, ele vai nos seus reforços e ele, além de se reforçar, ele enfraquece os seus concorrentes. Concordo. Perfeito, concordo. Mas assim, eu não tô dizendo se tá certo ou errado, predatória. Tá bom. Para a competição, ela é predatória. Mas dando grana pro cara também ao mesmo tempo. Mas se o cara usar bem essa grana que ele ganhou... Sim, mas é um dinheiro imediato, mas assim, tu vai ficar menos competitivo. Total, como aconteceu, né? Volta e meia, dependendo do reforço que eu tirar do adversário X, esse cara nem pra Champions vai, então só aí ele perde milhões. Beleza, eu te dei milhões e te tirei milhões. Mas esse Borussia consegue... Ele tem ali uns gaps, mas ele é um time que impressionantemente consegue se manter bem, contratando bem, né? É porque respeitou e respeita o seu plano. Ele não vai atrás de um treinador que não tem nada a ver. A chance do Borussia contratar o Mourinho é zero. Zero, pode crer. Pelo menos que depois o treinador substitui. Tem a mesma... É o Tuchel. É o Tuchel, né? A mesma linha de raciocínio. Totalmente. Então, assim, você tem uma coerência, um padrão. Não dá, como a gente vê no futebol brasileiro, você tem o Santos.
teve o Jair Ventura como treinador. Eu não tenho nada contra o Jair, Claro. e eu entendo que ele fez um ótimo trabalho no Botafogo, dentro do que o Botafogo se propunha. Mas não dá pra ele treinar o Santos com a visão e modelo de jogo que ele tem. Como não dá para o Mourinho, citando o exemplo já, ser técnico do Barcelona. Mas não Porque dá pro Santos, não dá pro Santos Não contratar dá. né? O problema não é o que o Jair foi, né? É o Mas Santos. vocês acham que eles É, têm mas essa é. discussão aqui Mas, que a gente tá tendo? Não tem essa análise. Mas que absurdo. Esse é o maior absurdo do futebol brasileiro, né, cara? Às vezes realmente falta a análise, né? Falta o papo, falta a paixão, porque às vezes parece que ele não tá afim de trabalhar com futebol, o gerente, lá, sei lá quem. Se a gente trouxer pra aqui, O cara tá de saco pro cheio, teu sabe? universo de desenvolvimento de produtos. Aí você tem um jogador lá, vamos supor que tem um laboratório pra cada um, tá? Não é essa a realidade, alguns têm lá desenvolve a chuteira especial pro Neymar. O Neymar precisa de quê? Aceleração, mudança de direção rápida, certo? Aí você produz aquele produto para o Neymar. Adianta eu dar uma chuteira pro Neymar que seja uma chuteira, de De impulsão? couro, pesada Não, e de tudo impulsão, mais. que seja o grande quê inovação da chuteira seja o amortecimento. Não interessa pra ele isso. Tipo assim, eu vou desenvolver, eu vou gastar uma grana nesse produto, vou entregar pro Neymar, não, a chuteira é linda, bonita, vai vender a beça, Vai performar, mas ela é né? inútil Não pra vai ele. performar. Não vai performar. O que o Neymar precisa? Da aerodinâmica que faça ele bater, mudar de direção, enfim, é mais ou menos isso. Sim. E é impressionante como aqui no Brasil o próprio dirigente se assusta com o acerto, né? Porque o Santos se assustou com o acerto. Pode crer. Tipo, opa, cara, deu certo. Pois é. E deu super certo, né? Porque encaixou realmente o cara mais agressivo, futebolisticamente falando, foi pro time que merece. O Sampaoli ele tem um futebol que respeita a história do que está acontecendo ali. E os clubes têm identidade. Os clubes têm DNA. Agora, alguém precisa entender que isso é formado. Perfeito. Não, E depois isso é mantido, porque isso pode ser destruído. Claro. O Corinthians, o Palmeiras. O Palmeiras é conhecido como uma academia. Foi sempre um futebol Perfeito. absurdamente técnico. Perfeito. Só que como é que o Palmeiras ganha a Libertadores? Não tem nada a ver com a academia. Ok. É no máximo um curso supletivo, mas ganhou. Então, mas aí eu vou num ponto, até porque semana passada fez aniversário desse gol de 20 anos, porque aquele time tem momentos de academia. Tem. Tem. Alex contra o River Sim, são momentos justo. de academia. É, jogou muito. Na verdade, ali, ele né? era a academia ele era sozinho. personificada Ele era naquele o time. o Mas é Ademir da isso, né, Guia, cara? é. O time ganha, não cria identidade, né? Mas assim, quando a gente fala em marketing, eu acho essa coisa da identidade Não, do clube. Só para matar o raciocínio da história da academia e Palmeiras, assim, os clubes podem reinventar seu DNA. O torcedor palmeirense hoje, ele aceita ganhar dessa maneira. Tá. Porque é o Filipão, foi o Cuca, não era um futebol encantador, mas então assim, houve uma mudança. O Corinthians, que durante muito tempo era o estereótipo da raça, da Aquele entrega, sofredor. ele aprendeu a ganhar de um jeito imponente. O time de 98 e 99 era maravilhoso de ver jogar. O de 2005 era maravilhoso de ver jogar. O do Tite de 2015 era fantástico. Só que esse torcedor hoje está aceitando. Você tem um DNA meio misto ali, mutante, Tem clubes que não têm a menor ideia do que eles são. Perfeito. Então, mas isso é uma lástima, né? Porque Total. até mesmo falando em marketing, é tão legal você saber qual é o estilo do seu time e falar, e impor, e pregar esse estilo. É legal, como o Santos, é legal. Eu queria que o Santos sempre estivesse assim, agressivo, jogando pra frente, com os jogadores, né? Mas eu acho que muitos clubes ainda não entenderam isso realmente, não conseguem buscar, tanto do lado do marketing, quanto do lado mesmo das contratações e tudo mais. Acho que isso mostra a diferença dos dois treinadores que vão para a final da Champions, que estão há anos nos clubes, não ganharam títulos. Isso, mas verdade, estão lá. né? Quantos anos ali? Vamos então levantar aqui. O Klopp tá o quê? 3 anos? 4 anos já? O Pochettino, 5. Pochettino 5. Imagina isso no Brasil. Você sabe, o Léo Miranda, do Globoesporte.com, fez um levantamento assustador. Nos últimos 30 anos, ou seja, a nossa geração aqui, só viu 6 trabalhos completarem ciclo de 3 anos no futebol brasileiro. 6 trabalhos. Isso no últimos mainstream, 30 tá? anos. Se você for lá pro Londrina, o Londrina tem, acho que o Tencate ficou 4 anos, aí você vai pra outros, Perfeito. o Águia de Marabá ficou com 6 anos mesmo treinador, fiz jogo na Série C, o D, agora enfim, tô falando do mainstream, que é onde a cobrança pega, Série o dinheiro A. circula e que é difícil manter ideias, em que você ter convicções é duvidoso. E aí deve ter uma coisa mais bizarra, né? Porque esses que não completaram 3 anos, eles completam nas recontratações.
Quando o cara é recontratado Pois lá é. na frente, o mesmo. É, Isso trabalho um absurdo. intermitente. Leverkusen né? já deve ter feito Isso é 3 um anos no Galo? Não. Isso é um absurdo. cara. Em sequência. Sim. Provavelmente não, mas ele deve ter 5 quebrados em semestres. Não, você vai pegar o Joel Santana, deve ter 3 anos em vários clubes aí, só que... Pois é, de 6 em 6 quebrado, meses. ele vai faz isso somando. aí. Não, é um negócio, é assustador. Por que, que e os é... clubes não conseguem entender isso, né, Porque cara? as pessoas, nós vivemos hoje é um Brasil que odeia dados, odeia pesquisa e odeia ciência, né? Os fatos machucam, né? Então assim, o dirigente ele vai na sensação. Assim, eu sou um torcedor, então aqui eu vou no fulano, porque basta se você botar num papel, sentar aqui, nós 3, vamos sentar aqui, vamos definir o perfil, tá aqui, um cara de marketing, 2 caras de comunicação. Cara, vamos definir aqui o que é o Flamengo? O Flamengo é um time popular, é isso, é aquilo, e tá, pá. Cara, qual é a mensagem que a gente quer passar? Ele é popular, eu sei que ele tá nas classes ricas também. Eu sei que mas ele é basicamente massa, como o Corinthians é. O Corinthians, em termos de marketing, ele respeita essa imagem. O Flamengo tem uma certa dificuldade. Como é que alguém bota num memorando oficial ou uma ideia de que vai tirar das mídias do clube o termo festa na favela? Você tá jogando contra o que você é. Claro. Mas nesse sentido, as marcas, as grandes marcas esportivas, patrocinadoras dos clubes, são muito responsáveis por conseguirem minimamente que os clubes hoje em dia tenham uma cara. Né? A Nike ajudou muito isso no Corinthians, eu acho, com as campanhas. Mas ainda é muito mérito do clube, cara. É. Porque quem bate o martelo é o cara É o do outro clube ali lado. no final. Mas quem dá a ideia? Não, você pode dar. Tá. Só que se o cara que tá lá, Não aprovar. vamos ser sinceros, como é que um carioca não gosta do termo festa na favela? Ponto. É complicado. Muito. Não, vou dar um Ou, exemplo. digo mais, nunca foi no estádio, né? Pra falar isso. Ou odeia Parece- estádio. Porque tem parece que essa o cara questão. nunca foi mesmo, Porque né? tem Eu essa odeio, questão. né? O cara não gosta. Esse eu acho que talvez seja o principal problema do futebol brasileiro. Tem muita gente dentro do futebol que não gosta do futebol. Quando eu digo não gosta de futebol, não gosta de sentar e assistir. Ele gosta da bajulação, ele gosta Perfeito, ele gosta de conforto. Ele gosta de tirar fotinho com o cara no Isso, treino, com ele glamour, gosta de gosta passear, do glamour, ele gosta de entregar o cartão com o escudo do time que ele trabalha. Então ele não entende o que é futebol. Mas ele não, Não, porque ele ele não não entende. gosta. Exato, porque ele não gosta. Não entendeu. Porque ele não gosta. Não gosta de conviver com o jogador. Exato. Porque ele se acha numa classe superior do jogador. O Perfeito. dirigente ainda tem, alguns dirigentes ainda tem uma mentalidade meio escravocrata. Você Sim. conviveu com vários. E tipo assim, esse cara é meu, eu pago, ele tem que me entreter, me divertir, cumprir o que eu faço. Coronelismo. né? Só que os jogadores estão mudando, as gerações estão vindo extremamente mais bem preparadas, fazendo media training. E aí, claro, tudo que a gente tá falando aqui é sempre futebol de alto rendimento. Vamos tá? lembrar o que aconteceu no Cruzeiro? Agora, né? Agora A culpa é dos jogadores, né, Henrique? Isso foi acontecer numa coletiva. E depois o cara ameaçou, né? Não, O aí dirigente ameaçou. Mas posso falar? Tava na hora de um jogador falar assim, não, cara, a culpa é tua. Não, aí você tá misturando problema em campo com problema administrativo, porque o Cruzeiro tá num turbilhão de acusações, que inclusive saíram no Fantástico, então é um trabalho Isso, isso espetacular que eu tava falando, do né? Rodrigo Capello e da Gabriela Moreira, mas ali é um perfil de treinador ou de dirigentes que... Não do treinador, tá? O Mano, quando reconhece que não tá entendendo a história, ele pede pra sair, como aconteceu Sim. no Flamengo. Ele falou, cara, os jogadores não estão me entendendo, eu vou ralar. E o Mano é um caso fenomenal que nunca foi demitido. Ele pediu demissão, ele não, só da seleção, né? Que ele acabou saindo, mas não é demitido de lugar nenhum. Olha, caramba. Então essa história de dados, de você pesquisar, é fácil. O Bahia agora, ele é o quê? Ele representa um povo, uma massa absurda, de um estado que já deu seus recados políticos algumas vezes, e o Bahia está indo nesta corrente. Você quer apontar o dedo e falar que o Bahia é de esquerda? Você vai falar, mas você vai falar uma bobagem. O Bahia está respeitando a sua história. O Bahia é formado fundamentalmente por uma torcida negra, por uma torcida que tem muitos pobres, é um clube altamente popular. Vai ver as redes sociais do Bahia. Ele não tira o pé em nenhuma dividida. Em relação à fala de homofobia, fala disso, de daquilo, ele bota o dedo na ferida. Dia de consciência negra, ele vai lá e se põe. Entrar em campo com nomes Entrando em campo assim, o Corinthians em alguns momentos eu esperava que tivesse se posicionado mais agora, nesse período, até porque é um clube... Politicamente, Politicamente. né? Você diz, é verdade. Só que aí, como foi lembrado aqui, no final das contas, quem decide é quem tá lá, e quem tá lá hoje tem relações políticas. Eu entendo até que você pode perder aqui e ganhar acolá. Mas o Bahia, ele sabe o que ele é e o que ele precisa. E não por acaso, hoje tem um dos pouquíssimos técnicos negros da elite do futebol brasileiro, que é o Roger Machado. E quem é o presidente do Bahia? É um... Já foi o Marcelo Santana. É um cara agora... jovem, não é? Não, o Marcelo saiu, Era jovem, virou
coaching agora. Ele dá ótimas entrevistas. Ele foi colunista no Correio durante muito tempo e era a coluna que mais batia no futebol baiano. O Marcelo Santana era jornalista. É mesmo, mas olha. ele deixou um legado, né? Você tem uma continuidade de perfil. Perfeito. Voltando aqui, então, falando um pouquinho de Pochettino, a gente falou um pouquinho de Klopp, falando um pouquinho de Pochettino. Pochettino vem ali argentino, né? Vem daquele News, jogou naquele News, se eu não me engano, acho que ele joga a final de 93, joga a final aqui em né? 92 contra o São 92, Paulo. Eu estive nesse jogo, inclusive, acompanhando meu pai, São Treinado Paulino, por por Bielsa. Bielsa. E o goleiro era o Scopone. Baita nome. Um cabeludo. Não, tem vários momentos, assim, daqueles... Aliás, a gente falou aqui, a gente estava conversando agora sobre o poder que teve o esporte interativo com a Copa do Nordeste, né? É verdade. Aqueles títulos do São Paulo revolucionam a Libertadores da América pro brasileiro. Tô Demais. fato, mano. Total, cara. Como a Copa do Brasil do SBT acorda os brasileiros pra Copa do Brasil também. Que era qual ano? Título do Corinthians, 95. 95. O SBT pega só ele e transmite. Nossa, não sabia que eu tinha assistido essa Copa do Brasil Pois no SBT. é, a gente esquece que o Galvão sai da Globo, por exemplo, no canal OM pra narrar Libertadores nos anos 90. Meu Deus do céu, cara. E esse News que tem aquela camiseta maravilhosa. Maravilhosa. Bom, essa Libertadores 92, 93, essa o time sequência do Messi, né? marca muito. É o time News é o da time do verdade, Messi. de Rosário, né? Eu Mesma não sei se um cidade dia ali. essa dívida será paga. Tomara Mas que não sim. sei se ele vai jogar lá, nem sei se ele tem vontade, mas... Não, talvez ele fosse bem diz legal. que sim, ele diz que mas- tem. Mas é que o argentino ele tem um compromisso com esse final de carreira muito mais forte, talvez, do que o brasileiro. Uma Não quero... liga, né? É. Uma apertura, né? Como a gente viu aqui anos atrás, foi no 2008 também, a gente falou do Manchester 2008 aqui, a final é Manchester e é o time do Verón, não? O Independente? Estudiantes. Estudiantes, né? Estudiantes. Acho que o Estudiantes Estudiantes pode é cair. 2009. É 9 contra Contra o Cruzeiro. Ganha do Cruzeiro e perde pro Barcelona que na final do Mundial. atropela. Então, o Verón dá uma aula em campo. Ele virou No presidente retorno. do clube. Vir- Olha essa Isso, relação, é. cara. Você olha o Di Maria, você olha esses jogadores. Os caras os têm caras tudo tatuagem. Os caras têm E volta pro tatuado. time do pai, vamos lembrar Isso. aqui. O Lúcio Gonzalez, por exemplo, que hoje tá no Atlético Paranaense, tem o Maradona tatuado. Perfeito. E isso é fantástico. Assim, é Maravilhoso. por isso que eu sou muito fã do futebol Maravilhoso. argentino. Tem esse compromisso Aqui, mesmo. qual é o jogador que tem o Pelé tatuado? Não, não. Porque, na verdade, assim, o Pelé é um ídolo que não é cultuado como poderia. O Zico, ele é muito mais cultuado como imagem. O Sócrates, assim, como coisa imagética, ela é muito mais simbólica. É mais fácil você ter um moleque da base, qualquer aí, politizado, que acho que é raro, vai, ter o Sócrates tatuado. Perfeito. Ou um moleque qualquer ter aquela imagem meio em duas cores, monocromática, na verdade, do Zico tatuada, do que o Pelé. Ele é um caso muito, muito doido. Apesar que as fotos do Pelé lá, quando ele tá naquela época, são maravilhosas maravilhosas, pra tatuar. mas ele não se eternizou jovem, talvez. Pode ser. Ficou, não sei, né? Mas então a gente falou um pouquinho desse News e Só lembrar outro nome desse time do News, Quem que a gente mais fala tinha pouco. nesse? Tinha um tal de Martino nesse time. Tata Martino, Martino. verdade. Você vê como ele fez escola de técnicos, né, cara? Não, tinha um outro cara aí nesse time, o Berizzo. O Berizzo era desse time treina aí, cara. o Celta agora, não? É isso. É Celta ou... Não, eu peguei a escalação aqui, ó. Ele treinou o Celta. Berizzo, Martínez, Copone, Gomboa, Pochettino, Saldanha, Gamboa, lateral direito. Berti, voltando, né? O Berti, Domizi, Lopes, Amor e Mendonça. E nesse time não tá aqui, o Basualdo também tinha voltado pra jogar. Caraca. Você vê, né? A gente acha que era um news meio fraquinho, mas não, cara. Era um news interessante. E vários acabam virando... Bom, 3 caras aí, 3 bons técnicos aí. O Berizzo, vai. Tata Martino, que acho que tá agora no Atlanta. Tá com alguma seleção, Foi campeão agora na MLS. Na MLS pelo Atlanta. Isso pelo Atlanta. Que tem o estádio mais bonito do mundo, né? Aquele Mercedes lá, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. E assim, a história da Libertadores ser modificada pelo São Paulo é muito maluco, porque assim, você tinha uma relação ali, mas já fazia muito tempo que um brasileiro não ganhava, era um negócio que já parecia muito distante. A Libertadores começava, e aí, ó, você tá pegando anos 90 com mais TV, o negócio melhor transmitido, melhor acabado, e aí você tem aquele São Paulo trazendo de novo para São Paulo, que é um mercado fundamental, porque assim, se os times paulistas andam para a Libertadores, ela não vai rolar, entendeu? E vale lembrar, É verdade. tem uma estreia de Libertadores, São Paulo com time misto, São Paulo 0, Criciúma 1, Criciúma de Scolari,
Isso é o que? 90? 9-2. 9-2. Tinha sido campeão da Nessa, Copa do O Brasil. Tele não queria time titular na Liberta. Existe uma mudança porque existe o Projeto Tóquio, né? Quantos times não fizeram o Projeto Tóquio? Só o São Paulo Conseguiu. Vários fizeram, cara. É, Porque criou-se o Projeto Tóquio no São Paulo, que já foi inovador no marketing, como a gente falou aqui anos atrás. Não, o São Paulo é absurdo na história do futebol brasileiro. Se você botar o nome sócio-torcedor, é uma patente do São Paulo. Você tá brincando. O sócio-torcedor.com.br é o endereço do plano de sócio do São Paulo. Por isso que eu defendo, às vezes, ao contrário do que alguns acham, eu considero o São Paulo o maior clube do Brasil. Porque, assim, ele é o primeiro a ter se preocupado com estrutura lá atrás, essa questão do marketing, assim, em termos de títulos internacionais, ninguém tem igual, é uma representatividade absurda. E é um time que, se você olhar, tem poucos jejuns ao longo da sua história. Tá vivendo uma agora, e teve um na época da construção do Morumbi. Sim. Mas ao contrário, assim, do Corinthians, o próprio Palmeiras já viveu, o Atlético Mineiro, outros, o São Paulo não tem. O Santos já viveu jejuns gigantescos. O São Paulo é muito linear nas suas conquistas. E outra, de todos esses gigantões, é o mais novo. Porque a galera nasce lá. De quando dos anos 30. Ele é de 35 e aí, tempos atrás, questionou-se um título de anos atrás do São Paulo da Floresta e talvez eles... Porque vinha do Clube Germânia, né? Exato, O Pinheiros, que hoje em dia é o Clube Enquanto Pinheiros, isso, a galera tá lá. O Flamengo no início do século, gente de 1800 e pouco, 1900 e coisinha, e o São Paulo nos anos 30. Mas você vê como esse jejum deles tira... Como um jejum pode tirar a moral e apagar praticamente, né? Porque aí você tem uma geração que não viu o título, né? Que aí é onde pega o negócio. Pois é, exatamente. Tem a Sul-Americana ali, mas... Exatamente. mas aquela... Agora com o Lucas... O que nos leva ao personagem principal. Que é o Lucas. Olha o caminho que o futebol deu. Mas isso é fantástico. E pra matar aquele time de 2012, que tinha outras figuras também. São assim, Paulo? O próprio São Paulo. Não, além do Lucas é uma figura fundamental. O Kardec é um cara importante ali, entendeu? Allan Kardec, né? Você tem o Casemiro tava nesse título, que hoje no Real Madrid. Era um ótimo time. Pena que aquela final é manchada por não ter acabado. Isso, contra exatamente, o Tigres. Ela acaba no vestiário. Isso. Mas só passando a régua no Pochettino aqui, que daria pra gente fazer outro podcast só sobre por que técnicos argentinos estão na Europa e os brasileiros não. Não é a língua. Não se iluda que não é a língua. Porque os brasileiros fazem sucesso na China. Não, então assim, sucesso assim, eles ganham. O Scolari ganhou China hoje, mas vamos lembrar de quantos nomes não foram pro famoso mundo árabe entre anos 90 e 2000. O mundo árabe que é uma coisa só, né? O cara não sabe pra onde o cara foi pro mundo árabe. Pois é, tudo é mundo árabe. Isso. Japão e tal. Então assim, a língua não é o problema. O problema são as ideias e métodos de treinamento. Que aqui, volta no que eu falava da questão de dados e pesquisa, a galera ainda olha e acha que análise de desempenho, que estudar, que fazer scout é mimimi, é coisa de no telinha. O Bielsa e o São Paulo, eles são meio ridicularizados. Não, o Bielsa porque não ganha nada desde 98, né? Mas na France Football tava lá. É só a gente pensar que o principal treinador, não que ele seja dos mais normais, mas o treinador com o melhor resultado no São Paulo nos últimos anos foi o Osório. Total. E que foi ridicularizado pra cacete. Total, seguido do uruguaio, que também durou eu faço uma autocrítica muito grande do nosso trabalho enquanto imprensa. Foi super ridicularizado. Depois no México foi super bem e na seleção ali. Cara, na Copa quase... Contra aquela Alemanha. Foi México e Alemanha, né? Foi. O jogo que o México deu uma encrespada ali. Não, jogou muito mais que a Alemanha. A Alemanha caiu na primeira fase. O México se classifica e é eliminado pelo Brasil. É verdade. Então, assim, a gente aqui, em média, o jornalista, você falou de nostalgia e saudosismo, e o torcedor ser assim, não tem problema nenhum. O jornalista ser assim é muito perigoso porque você vai fazer uma análise torta da realidade. Aí você fica olhando para um passado que muitas vezes não existiu, ou existiu e se repete hoje com as mesmas reclamações. Eu vou escrever um livro ainda sobre saudosismo, é o cacete, a ideia é essa. Mas eu acho que talvez algumas editoras não comprem a ideia. A minha ideia era saudosismo é o caralho, mas não vai vender. Porque assim, você tem manchetes dos anos 70, dos anos 30, dos anos 40, falando as mesmas coisas. Sim. Que assim, acabaram os atacantes. Não se fazem mais centroavantes como antigamente. Tem esta manchete em 1976 na Folha de São Paulo. Só que depois de 76 surge Careca, Ronaldo, Romário e uma porrada de gente. Então assim, as pessoas elas vão na nostalgia e se pegam num passado. Eu tenho um gráfico depois da evolução de acerto de passe e de número de passes trocados da Champions de 99 para agora. É um negócio bizarro. Muito mais triplica. Hoje em dia? Hoje em dia. Hoje você dá mais passes e acerta mais passes. Isso
com menos espaço para pensar e um jogo que é muito mais intenso. Como é que eu vou dizer que o futebol de hoje, enquanto produto, enquanto desempenho, é pior do que antigamente? Porque se eu falar isso pro meu filho, e a gente às vezes é ditador da memória, né? O meu filho não tem direito a ter memória. A memória dele que está sendo construída agora é de um futebol que hoje é muito melhor do que antes. Agora eu ia pro estádio, nós aqui, né? A gente ia pro estádio com 12 anos, sem compromisso nenhum, sem conta para pagar, normalmente com o pai. Só tem memória boa. E só fica o bom. Aí hoje eu tenho conta pra pagar, tô vendo um jogo aqui cheio de problema. Tu acha que eu vou ver esse produto igual como eu olhava com 12 anos? Até porque você não tinha acesso ao de lá. Isso. Tem isso também, né? Porque Sim. hoje, se você não tiver pay-per-view, você vai ver seu time malemar uma vez por semana. É. Por outro lado, você pode ver o Liverpool no sábado, na quarta e no próximo sábado. Mas essa impressão é foda, Eu porque tenho que realmente... anotar essa história do parâmetro, que é muito bom isso. Não tem parâmetro de comparação. O cara nos anos 80 viu o futebol brasileiro, achava maravilhoso e ficava com essa. Esse cara aí, quer dizer, nem sabia disso, mas não imaginava que esse cara na Europa não vai rolar. O melhor jogador do futebol brasileiro em 83 vai logo depois pra Europa, passa vergonha, que é o Renato Gaúcho. E hoje ele abre a boca pra falar que jogava mais que o Cristiano Ronaldo e o pior, tem gente que engole. Não, aí corta a câmera, vai pro estúdio, cara. O Renato tem razão. Ele Fala o que jogou, exato. É porque hoje o ser sincero virou motivo assim, eu sou sincero, é minha opinião, posso falar o que eu quiser. Amigão, e eu defendo isso, que tem opiniões que você não tem o direito de ter. Não tem nada a ver, isso não é antidemocrático, isso é anti-retardo mental. Porque o cara fala que a minha opinião é que, pô, o Renato jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Desculpa, amigão, você não vê o Cristiano Ronaldo jogar e você tá indo pela paixão. E eu não posso ter opinião, por exemplo, o cara achar ser gay é errado. Que opinião é essa? Quem é você pra dizer que o ser gay... Isso não é opinião, não é opinião, né? E o cara acha Não há que opinião debate é nisso. argumento. Opinião não é argumento. Os argumentos formam sua opinião. Só que o cara, não, porque a seleção brasileira hoje, assim, nunca foi tão ruim. Como nunca foi? Tá falando isso baseado em quê, cara? Eu vou numa coisa mais próxima. Quantos memes você não vê assim, ó? Mostra aquela seleção de 2006, Nossa, nhaca, perfeito. E a gente tem desgraçado. culpa nisso, tá? Fala assim, Esporte interativo. aquele tempo que era bom. Uhum. Quem Não era, cara. Olha esse banco. É. Aí tem lá os caras, né? Tipo Zé Porra. Roberto. Desculpa. Alô de Sola, esporte interativo. Não, ou, né? Teve um tempo atrás aí, Casagrande reclamando, né? Pô, essa seleção brasileira caiu nas quartas. Na minha época não era assim. Era Casagrande. Sua Era, seleção caiu nas quartas. Inclusive, né? Quando ele aquela estava. seleção que todo mundo fala, Sim, caiu e era uma na seleção 82 nas bagunçada quartas. pra cacete. que é- Porque se você for atrás Mas do que foi a bagunça jogava. da preparação daquela seleção pra Copa, a gente fala, pô, mas 2006 foi uma bagunça. Imagine que em 82, primeiro que um jogador fez um samba pra seleção. Se a gente trazer isso pros dias de hoje, Júnior. teremos imagina. um problema, Oh, né? Imagina... Se o Neymar Pô, o lança Dani um pagode... Alves lançou um pagodão imagina, aí, galera. Imagina. Perfeito. E Imagina. o Sócrates escrevia pra placar. E a placar era semanal. Diário da Copa. Olha. Amigo do Imagina um Juca, amigo jogador do Juca, parar. né? Amigo Não, do Juca. hoje equivale. Escrever. Ligar pro Juca Kifuri. Juca, tá pronto aqui. Não, que mas eu hoje faço? Não, equivale. hoje em dia, ele entregar, ó, Tino Marcos, tó. Não Imagina. precisa, equivale a hoje ele ele ter. entregar pro Porra. assessor. Hoje né? A gente ia matar o cara, meu. Equivale ele ter um Ah, programa no ia IGTV, ou se ele tivesse que postar todo dia no blogzinho dele, seria a mesma coisa, iam falar que o cara tava desfocado. Não, porque o cara tá Pois muito é. preocupado em rede social. Então, assim, as coisas só mudam de figura e permanecem na mesma situação que é a memória afetiva, síndrome da Era de Ouro. Todo mundo aqui já deve ter visto Meia-Noite em Paris. Uhum. Certo? O cara fica voltando no tempo, a Paris da Belle Époque, não sei o que, nunca Salvador é bom. Dali. Nunca é bom, porque quando ele chega no cara dos anos 30, Tinha a merda bom da era os época, anos 20. claro. Aí ele volta pros anos 20, aí bom Claro. era os anos 10. Então, assim, é um negócio. Por isso que eu tenho. E as políticas públicas ou os dirigentes não podem se basear em saudosismo e nostalgia, porque esse sentimento nostálgico e não baseado em dados, que é o que a gente tá fazendo aqui, a gente traz manchetes e prova. É o que faz o cara dizer que na época da ditadura era bom. Porque é bom baseado na memória do avô. Cara, quem é o teu avô? Um cara provavelmente de classe média alta, que não Perfeito. viveu problema nenhum e vem falar, não, na minha época a escola pública era muito boa. Meu amigão, já era bom antes da ditadura. Começa a ficar ruim a partir dali. Começa a ficar ruim quando você larga o ensino fundamental e médio É lá. muito chato esse negócio do que E do, como do é que você vai antigamente era discutir, bom. cara? Mas nós somos vítimas disso às vezes. Total, a gente eu me também policio fala isso, todo né? dia. Bom era a época lá, Edmundo, Romário, Não, mas jogando isso Campeonato eu já não Brasileiro. falo. Isso eu não falo e às vezes projeto pra agora. Tem coisas que o Neymar fala, que se é o Romário que fala, a gente passa pano.
Como é o Neymar falando, pau no Neymar. Verdade. Só que o Neymar entrega, entenda, ele entrega o que cobram do personagem. Ousadia, alegria. E assim, você quer que um cara desse seja humilde? Ninguém de altíssimo rendimento é humilde. Porque exige-se que o cara de alto rendimento seja autoconfiante. Humilde não, humano. Mas ele é. Tá. Quando a arrogância é humana. E vamos a lembrar autoconfiança é humana. aqui, né? Que humildade tem uma relação com ser genuíno. Em ser o que você realmente é. É Total. o que você tá falando. É ser humano, é ser... Errar é ser, Pois ser, é. né? Você acha que tá aí, o maior representante da Nike, quem é? Michael Jordan. Tem episódios, quem já leu os livros sobre... O Jordan era um personagem, talvez seja um dos maiores ídolos no esporte. Era um cara em momentos intragáveis e que tinha certeza da capacidade dele. Você acha que alguém nos Estados Unidos acha que ele é humilde? Você acha que o LeBron James é humilde? O cara que se chama de King James. Só que assim, ele é um cara que fala, se põe politicamente. Então assim, ele tem a autoconfiança e ele tem... Ele é ele, pô. E ele entrega... Não, mas é que tá, tem um pouco da nossa sociedade, né? Uhum. É uma coisa cultural nossa, né? Do coitadismo, do famoso síndrome do vira-lata do Saldanha lá de trás. A gente tem isso, né? Que o jogador brasileiro não pode ter uma puta personalidade, ele não pode chegar de roupa extravagante, ele não pode. Não pode, né? Isso a gente vê também no dia a dia aí, Sim, né? Se você sim. já sai um pouco mais assim e pega o metrozão, sai um pouco mais assim, o tênis já um pouco mais colorido, você já é julgado. Sabe? O Brasil tem muita coisa do julgar, assim, né? E que é legal porque essa geração tá cagando, a geração atual tá cagando pra isso. Você conhece muito de perto essa molecada toda, os moleque, os Cara, boleiros, cabelinho na régua ali, então, né? o que tem sido mais legal, assim, são... Por mais que a sociedade mais velha, as pessoas tentem impor, o garoto no dia a dia, ele tem visto que... E desculpa a expressão, mas foda-se que tem viado, que você é gay, você faz o que você quiser. Eles estão muito mais assim, cara, isso tá aí já. E vamos aí, cara, tenho mais o que fazer, tenho mais o que me preocupar, faz o que você quer fazer da sua vida, cara. Tipo, eu acho que isso é uma coisa que é muito de evolução deles. E é muito louco porque aí você junta isso com o fato de que esses caras são carentes pra cacete. Jogador de futebol de categoria de base é carente pra cacete, porque ele não convive com a família, ele às vezes tá a um telefonema, uma mensagem das pessoas mais próximas, de namorada, de mãe, é só no WhatsApp ali. Então o cara é carente, então ele se une com os amigos, eles são unidos pra cacete. Pô, se ajudam. É uma geração que compartilha coisa bem mais do que acho que a nossa, que às vezes chegou a ser, por certa imposição social, meio arrogante, meio mesquinha pra cacete. Guardar umas Eles não informações, têm né? mais isso, sabe? Tipo, é uma galera que compartilha muito mais as coisas. E que eu acho que vai até pro futebol, cara. Você acha que no campo vai se traduzir isso em algum Cara, momento? eu acho que você vê... A gente Já falou, essa a geração gente do falou- Vinícius Júnior... Eu digo, pra mim porque essa geração também aprende com os erros, né? Vamos dar 3 exemplos? Robinho, Neymar, Vinícius. Perfeito, porque são 3 gerações. Parece uma aí evolução mesmo. Você sente uma evolução da Super, espécie. Super. Boa, baita comparação. Eu acho que assim, é uma geração mais gente boa, entendeu? Exato. Porque Também ela aprendeu sinto que isso, a também outra... sinto isso. E tem uma coisa, cara. O Richarlison... A gente sabe? perdeu uma David geração Neres. do futebol por a gente transformar nessa geração... Que é essa geração 06, 010. A gente perdeu essa geração. De Kaká, Ronaldinho, Adriano e Robinho. A gente perdeu essa geração. Então o garoto que veio depois não teve alguém pra formá-lo ali. Né? O Ronaldo teve Romário, cara. Jogou durante anos. A gente Total. tem coisa mais gostosa do que fazer do que buscar a Copa América 97. Ver o que fez Romário e Ronaldo em Eu lembro Copa um América, amistoso, Copa das eu lembro um Confederações. amistoso contra o México, verdade, cara, sabe? que os dois jogaram juntos. Pois mano. é. Nos Estados Unidos esse amistoso. Sabe? Era coisa bizarra. jogo. Na dupla Rorô era espetacular. assim, Sabe? Jogou muito pouco, né? Muito pouco. Mas Acho aí que tem a nem questão 17 da... jogos, 19 jogos. Mas se aí não me engano. tem uma questão até histórica que envolve a Nike, Perfeito. que o Romário ganhou o kit dele lá nos Estados Unidos. Que era um kit do tamanho dessa mesa aqui. O do Ronaldo era desse tamanho aqui, 94. em 94. O Romário falou, nem fudendo. Se vocês entregarem a mesma coisa que vocês entregaram pra mim e pra ele, eu não vou usar. Queria que E o Romário conta essa história. Queria que entregasse menos. O mesmo kit. Ao mesmo. Igual pro Ronaldo. Tem que ser igual.
Legal, né? Não, e o curioso é que depois, pra Nike, o Ronaldo fica infinitamente... Mas é um começo de relação. Maior que o Romário. Aliás, tem uma lista Não, muito começo boa. Eu de vou relação. falar aqui a lista. Isso é bem coisa... Pouca gente sabe. Boa. Existe uma lista dos primeiros contratados da Nike. Pra futebol. Pra futebol. Jorge Campos, o goleiro mexicano. Nossa senhora. Ian Wright, do Arsenal na época. Perfeito, inglês. Eric Cantona. Esse é... Maravilhoso. Paolo Maldini. A gente falou de Borussia aqui. O primeiro campeão europeu do Borussia tinha Andreas Müller, Verdade. Olha, uau. Bebeto e Romário. Uau. Isso aí me lembra aqueles comerciais. Era o comercial da Copa de 94, que eles são praticamente outdoors, jogando bola um pro outro. São esses os nomes do outdoor da época. Maravilha. Você sabe Jorge que Campos era uma alegoria. É sensacional. Sensacional. E você sabe que eu fiz recentemente um programa, acho que falando de saudosismo pra variar, era o mito do futebol de antigamente, um negócio assim. E aí tem um estudo de um cara, estudo de universidade. Eu esqueci agora o nome do cara e qual a universidade, depois eu passo se eu estiver devendo. Mas o cara mostra quanto a Nike, na verdade, quantos comerciais da Nike, quanto Joga Bonito, que depois virou esta campanha com o Ronaldinho, mas já tem uma construção desde 98 ali, a parada no aeroporto, que vai crescendo. O quanto aquilo tem a ver com essa visão nossa, o quanto a gente cobra da seleção brasileira não é de culpa, mas de relação com a Nike. Porque, na verdade, o que aconteceu com aqueles comerciais que são maravilhosos... Romanceou. Você tornou o futebol um grande freestyle ali, uma grande história cinematográfica que o cara... Aí tu imagina um moleque que... Não, eu já vi um pouco mais velho. Um moleque de 10 anos, vendo aquele documentário. Quando ele vai pro estádio, ele espera o quê? Ele quer ver exatamente aquilo ali. Mais do que isso, quando ele vai pro aeroporto, ele faz o quê? Ele Não, pega a digo bola, mais, cara. Digo mais. Esse garoto, ele vê na TV... Porque a geração nova é a geração do highlights, né? Sim. Então, às vezes, ele não assiste 90 minutos, porque ele tá estudando, tá? Ele não tem saco também pra assistir 90 minutos de um jogo, mas ele vê o highlights. Então, vou dar um exemplo aqui de highlights. Ele não vê o Keno ser o jogador que mais perde bola no Campeonato Brasileiro antes de ser contratado pelo Palmeiras. Ele não vê isso. Ele só vê os lances que o Keno dá um come no cara e cruza pro grafite fazer gol. É tipo o Soteldo. O DVD. Exato. Né? Assim, É. Só o DVD. Então, ele consegue ver os highlights e tem outra coisa. Ele faz tudo isso aí no videogame hoje. Com puta gráfico foda, porque na nossa época também não tinha, né? Verdade. Você não conseguia recriar isso. Um jogador com a face igual, fazer as coisas. O Superstar Soccer já foi uma grande Exato. mudança com o rabinho de cavalo Pois do Baggio. é, que você conseguia identificar. Pois é, cabelo do Valderrama. Isso, Já era o os máximo que você conseguia argentinos, chegar né? de... Que época, hein? Então hoje o cara consegue Olha lá, replicar que tudo época, isso. hein? O cara consegue replicar tudo Não, eu isso. tenho zero saudade em relação ao Superstar Soccer que É, FIFA. né? Pelo amor de Deus, hoje é muito, não tem comparação. É tem uma uma piada você achar que não tem como. Inclusive isso é muito bom para os caras que vêm com... A evolução do videogame é muito parecida com a evolução do jogo. Pois é. Tem gente criticando hoje em dia, mas eu também sou meio um crítico do Ah. FIFA, porque tem uns poréns ali e tal, Eu não mas vejo é porém um nenhum. absurdo. Eu só acho espetacular. O absurdo goleiro, falar mal do FIFA. falando de Jorge Campos, o goleiro, ele é matador na questão, futebol de antigamente era melhor. Qual é o goleiro dos anos 80 que é melhor que um goleiro de hoje? Nenhum. Eu brincava com o Getúlio Vargas, que trabalhou comigo, e foi goleiro do Flamengo, foi reserva há muito tempo, foi titular do Fortaleza e tal, jogou na África do Sul. E eu falava, GV, você pegou mais que o Yashin. 10 mil vezes. Não tem nem comparação. É óbvio que você... A única coisa que valia a pena daqueles goleiros antigamente era a boina do Yashin. Isso. Não, Se tivesse um goleiro Boina- hoje em dia com aquela E, aí, boina, às vezes, malandro. e a camisa era um escudo desse tamanho. É. Então você pega assim, ó, tem foto nacional do Uruguai. Tudo preto. Pô, escudo nacional do Uruguai era... tudo preto. Exato. O número escudo desse tamanho. gigantesco. Eu entendo o simbolismo dos caras, tá? E óbvio que eu pego proporcional. Na época ele entregou muito mais do que o fio da época exigia. Só que assim, o esporte ele evolui. E o engraçado, e a gente tem um cara aqui que vai muito para os Estados Unidos, convive com essa cultura direto, eles não têm nenhum pudor de discutir evolução. Os caras estão lá falando do futebol americano, eles sabem que o maior quarterback da história está vivo. E tá Agora. jogando. E eles não ficam comparando ele com o Joey Montana, por exemplo. Eles não querem fazer isso. Porque, cara, o Joey Montana foi bom naquela época. Comparação é um Vida que saco, segue. vai. É, mas o problema é que o presente, ele sempre perde nessa discussão. A galera nunca quer fazer, mas bota o passado no redomo e fala, essa galera aqui não toca. E esse aqui toma pau. Isso, Só que, pô, perfeito. é o negócio de hoje. O negócio de Faz hoje... daqui 10 anos. E os caras que estão tomando pau hoje É? não vão tomar. O Casagrande falou isso pro Fred aqui numa entrevista que ele fez agora essa semana, ali uma entrevista com o Fred, ele falando sobre o Cone lá, a história toda do Fred na Copa e tal. E ele falou, Fred, fica tranquilo. Quando você acabar a tua carreira, todo mundo vai te adorar, bicho. É assim, tá jogando, tá todo mundo Pois metendo é. pau. Você termina, bicho, 2 anos depois, todo mundo, que saudade do Fred, que o Fred era demais. Posso falar? Isso aconteceu com o Isso Casagrande. mesmo.
Muito próprio mais. Casão, Ele é um né? comentarista muito melhor do que foi jogador. próprio- O Casagrande foi um jogador normal. Mas hoje em dia, quando você lembra do Casão como jogador, você meio coloca ele num lugar até a mais do que ele Sim, foi. exato. Pelas Caio. pelas parcerias. Exato. Caio. Ó, você quer ver uma coisa? E a gente Caio. comete erros assim de... Vou dar um exemplo aqui, a gente tá falando de Champions League. Aquele Porto do Casagrande. Aham. Jogou os 30 minutos, se machucou, ele não Nem jogou. foi, né? Ele não jogou a final Foi campeão ali, europeu né? pelo Porto, É, sabe? é. Ou a gente tem... pô, a gente pede pra ele voltar, né? Nos anos 90, lá, né? Casagrande é corintiano, quando ele tá no né? Flamengo, ele tá volta se e faz nada, arrastando. faz Não, a nada. torcida do Flamengo, a passagem do Casagrande no Flamengo, ela é horrorosa. Fez A nada. passagem do Sócrates no Flamengo, meu irmão fala isso, é carioca, torcedor do Flamengo, ele fala, era horrível. A gente pedia pra ele sair, pelo amor de Deus, ser substituído. Só que isso morre Isso no se tempo. apaga, isso se apaga. Lógico que se apaga. A gente lembrou agora da seleção de 2006, e eu falo do EI, que faz muita postagem em rede social e que gera engajamento. Quando você traz essa saudade, engaja, o cara dá like, aí comenta, marca um amigo, não sei quem, então cumpre a meta ali. Só que também cumpre um negócio que é equivocado. Quantos jogos aquela seleção de 2006 jogou antes da Copa? 4. O Quadrado Mágico jogou junto antes da Copa 4 jogos. Você vê. E o grande quadrado, que foi usado inclusive numa propaganda na Nike, numa imagem que é maravilhosa, e tem o Kaká como entrão, mas é com o Robinho. Não é nem ali, tá se eu não me engano, o O Robinho... vestiário batendo o bola? Ro- Não, é um gol É um gol do contra Brasil e Chile. Isso, É um Brasil e Chile eliminatórias, um jogo no Serra Dourada, não é? Acho que era no Serra Dourada. No norte, era no Ah, que o Serra Robinho dá Dourada. aquele drible. E aí tem um ponto mais interessante, que aí que você tem que voltar um pouquinho mais no tempo. Que parece um pouco com o que aconteceu com essa Copa. O time que dá certo é o time da Copa das Confederações. Que não tinha o Ronaldo Fenômeno. Que não tinha fenômeno e, digo mais, não tinha 2 centroavantes. Aquele time era uma réplica idêntica do Barcelona campeão europeu um ano depois. Qual a Copa das Confederações? A de do, 2005. do que ganha da África do Sul? Que, ganha que dos não, Estados Unidos? que ganha, Ganha da Argentina. Que ganha da Argentina e da Alemanha. Perfeito. Que é o do Adriano. Perfeito, do Adriano. Aquele time, primeiro, aquele time não tinha, porque eles usavam de folgas Cafu e Roberto Carlos, então aquele time joga com Dida, Cicinho, Juan, Lúcio Foi o Lúcio e Serginho. Gilberto. Gilberto, achei que era Serginho. E aí do meio pra frente você tem realmente uma réplica do que era o Barcelona. Tá. Porque você tinha um volantão, Aham. Emerson, era o Emerson. Gilberto Silva, não, também. E aí você tinha Juninho Pernambucano, Kaká, Robinho. Então você tinha uma réplica Ronaldinho do que Gaúcho e era Adriano. Deco, Ronaldinho e Juli. Dos 3 da frente era, Aham. era 2 pontas e um centroavante. Perfeito. Era um 4-3-3. E não um 4-4-2 estruturado e sem movimentação como era o time desses 4 jogos. E essa Copa das Confederações, quem era o técnico? Era Era mesmo, Parreira. Parreira. Porque o que encantou foi isso. O elemento dos grandes jogos sempre tinha o Robinho envolvido. Ora com o Ronaldo, ora com o Adriano. Porque era móvel. E o cara tava voando. O Robinho tava jogando muito na época. O Ronaldinho ainda no ciclo de melhor do mundo, porque pós 2006 ele apaga absurdamente. E aí esse time joga 4 jogos. Quem em 2006 depois apaga? Você falou? O Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Inclusive, assim, ele faz uma das piores Copas de um melhor do mundo, né? Você vai ter... Porque você vai entender o Cristiano fazendo uma Copa ruim porque ele tá machucado. A Copa do Messi não é uma Copa ruim, é uma Copa ok. Sim. A Copa do Ronaldinho, pro time que tinha, é uma Copa horrorosa. E assim, as pessoas têm saudade de um negócio que tanto não funcionou, que mudou na Copa. O time que perde pra França já tem o Juninho. Já tem o Juninho. O time é outro. O Adriano começa no banco de reservas. Então você tem... Aquela Copa acaba e o melhor jogador da Copa é o Zé Roberto. Verdade. É verdade, o José Roberto E jogou detalhe, a Copa das Confederações que a gente tá lembrando aqui, o Brasil jogar os peidos contra o Japão e ele começa a virar a chave e jogar bem contra a Alemanha na semifinal e aí faz o seu grande jogo contra a Argentina. E aí, de fato, fica uma 3-0, imagem né? é como se fosse uma seleção absurda. Tem um gol, que é um gol de cabeça do Adriano, que é uma toqueira absurda, cruzamento do Ronaldinho pro Adriano, assim, a Argentina não vê a cor da bola. Só que isso não é a imagem real. Aquele time não se sustentaria. Aquele time é dominado pela França e tem uma trajetória na Copa facílima até o jogo com a França. Muito As parecido com 2014, oitavas né? é com Gana. A fase de grupos é uma fase mole, com a Croácia, mas enfim, um jogo facílimo. E aí você pega e projeta isso como se fosse uma seleção e querer comparar com 82, que se você pegar algumas situações,
82 é uma Copa que o time começa perdendo pra Nova Zelândia, começa perdendo pra União Soviética, aí vai ganhar no finalzinho. Perfeito. E assim, em momento nenhum é melhor que a Itália. Mas ali, aquela 82 performou. Total. E o que você quer dizer no fim das contas é, quando a gente olha aquela foto Então, mas de ela 2006... performou? Eu acho que ela deu... Ela performou porque ela ganha da União Soviética, vamos lembrar aqui que tem um gol com uma falha do Valdir e depois tem um pênalti não marcado. Foi pênalti. Era pra União Soviética abrir 2-0. Aham. Qual Nova o jogo que Zelândia. antecede? É a Nova Zelândia. O Brasil sai perdendo da Escócia. Essa é a primeira fase. E aí pega uma Argentina em processo de transição Isso, de tem 78, que já tem um pessoal mais velho de 78, Maradona expulso, uma certa isso. briga de Batista. passarela que não se entendia com alguns jogadores Acho de que com o próprio 82, Maradona. com o próprio Maradona era um deles. Aí, E depois pega a Itália. aí já, logo da Argentina já é a Itália. É, porque Talvez eram grupos de o 3. grande jogo dessa seleção tenha sido contra a própria Itália. Foi contra a Argentina. Contra Contra a a Argentina. Itália, se você pegar o jogo no YouTube, o Brasil jogava pelo empate, que era o triangular. Isso. Em momento, o Brasil não fica com a vantagem que ele tinha direito nem em 5 minutos. Sim. Assim, em momentos que ele empata Chega a o fazer jogo, 1-0, né? começa perdendo. Ah, E tem um Começa 4-2. Provavelmente mal anulado por impedimento. Perfeito. Então, assim, Perfeito. a gente precisa trazer essas coisas pra realidade. É duro falar pro meu pai, falar, cara, essa não é a melhor seleção de todos os tempos. Isso que o Cláudio acabou de falar, tipo, pra um pai ele pode Pois né, é. Não é. surtar. O cara né? projeta ali a escalação. O PVC faz muito isso. Porque. Aí o meu pai vai até mais. Ele comete uma barbaridade pior. Ele fala, qual a maior seleção da história? Aí ele, 58. Eu sei de cor. Aí ele fala a escalação. Prrr. Sabe quantos jogos a seleção de 58? Essa escalação que as pessoas falam jogou? A final. A final. Porque o lateral direito, o Djalma, não era o titular. Então, assim, como você diz que essa Isso seleção vale é a pro melhor da Flamengo. história? O Flamengo dos anos 80 é assim, né? O A escalação time do ideal Flamengo, tem- campeão do mundo, contra o Liverpool, acho que não joga nem 20 vezes junto. Menos, bem menos. O PVC tem esse número. Ele fala isso do Santos, ele fala isso do Flamengo, ele pega os grandes esquadrões que o Milton Neves tem na memória e fala fulano, Beltrano, Paulinho, Zezinho, fulano arranca toco. Pega na prática, quantos jogos essa galera porque jogou? o que a gente tá querendo dizer aqui é que, assim, no fim das contas, fica a imagem, quando você vê a foto ou no papel aquele time, você imagina jogador por jogador e você fala, meu Deus do céu, esse time aqui jogava muito. Como mais ou menos quando a gente faz uma projeção de um time ano que vem, a gente fala, ó, ano que vem o time vai ser esse aqui. Você olha assim o time e você fala, puta, esse time vai Pega aquele voar. guia, os contratados. Isso. Puta, Porque agora a vai. gente vai muito pelo nome, Time né? de E não botão, realmente gente. pela... Como é que você não vai achar absurdo o time de botão? Nossos pais tinham um time. Eu cheguei a ter Aquela time de escalação botão. maravilhosa. Aquela escalação maravilhosa. Falei, esse time era o time de ouro e na hora do jogo ali. O Barcelona do trio MSN, por exemplo, é um Barcelona absurdo, certo? Mas ele não é melhor do que o Barcelona de 2011, que é um time que tem Com Davi, certeza. Villa e Pedro. Perfeito. Mas aí você pega, faz o exercício. Perfeito. Mas o Pedro era muito eficiente Não, pra esse time do absurdo. Barça. É só né? você olhar o gol que ele faz na final. Ele era muito eficiente. Ele fez gol em absurdo. final em 2009, ele faz gol em todas as finais. Em 6 finais, tem o sexteto. Que ele coisa, faz né? gol em todas as decisões. Coisa. No Ele é um cara Chelsea. genial? Não é. Não. Mas, enquanto produto coletivo, aquele Barcelona, se você pegar hoje o jogo contra o Santos, você não vai se decepcionar. Aquela atuação contra o Santos, ou a final contra o Manchester, é melhor do que o que eu conto aqui. Agora, se eu olhar a foto da escalação daquele time, eu vou falar, esse time era o time. Não, né? Não. Não. Então é um pouco o contrário, muito isso, né? Mas performou talvez até mais do que... É louco isso, né? Realmente fica mais provado que é conjunto mesmo, é o encaixe do conjunto É o melhor ali, time né? que eu já vi. E a imagem, um Polêmicas Vazias que eu fiz, Xavi e Iniesta, ele é emblemático pra mim. Porque eu fui fazer o programa tendo a certeza Que o de melhor- que o Iniesta é mais jogador que o Xavi. Só que você pega, eles cumprem a mesma função. O DVD do Iniesta é mais bonito que o do Xavi. Só que pro jogo, o Xavi ele é o controle do Barcelona. O Xavi na carreira ele tem mais gols que o Iniesta. O Xavi tem mais assistências que o Iniesta. Ah, é? E o Xavi é o símbolo de controle de meio campo. Como é que eu vou dizer que dois caras que fazem a mesma função e têm números tão díspares, um pode ser melhor que o outro? Não tem como. Agora, o Iniesta tem gol que classifica o time em Stamford Bridge, lá em 2009. Contra o Chelsea. Tem um gol de título de Copa do Mundo. É muito difícil, cara, esse cara competir com... Entendeu? Tá Não, no e tem- detalhe e tem- aí, e tem- né, nesse sempre caso. tem uma coisa de jogador que às vezes vai embora e pro torcedor não vai fazer falta, mas ele só sente na próxima temporada, né? Romero. Eu vou falar um porque ele sai de 2 times e os 2 sofrem. Xabi Alonso. Liverpool. O Xabi Alonso sai do Liverpool. O Gerrard dá uma entrevista. Falou, olha,
Acho que a gente perdeu um nome que não era pra perder. Que coisa, né? Ele não é aquele cara que vistoso, que E a craque lacuna invisível. que ele deixa ao sair do Real depois. É o craque invisível, né? O Makelele tem isso nos Galácticos. Sim. O Makelele vai pra vir o Beckham. Quem não quer trocar Makelele pelo Beckham? Como produto, ótimo. No John Carlin tem um livro maravilhoso chamado Anjos Brancos, que conta a história dos Galácticos. O Robinho está na capa, inclusive, em cima de todo mundo. Ele Uau. é a capa. Esse livro vale muito a pena, é um dos melhores livros de futebol que eu já li. Que legal. Porque o John Carlin é um cara que escreve como pouquíssimos. Quem acha que o Nelson Rodrigues escreve bem futebol nunca leu o John Carlin, que tem coluna no El País e tal. Então, Anjos Brancos conta a história da vinda do Beckham, por exemplo. Que foi os Galácticos, ele é um fiasco esportivo, mas é um sucesso comercial. A Siemens, né? Ela assina um contrato com o Real Madrid, tipo um mês antes do Beckham fechar. Então ela paga, vai lá, 100, Tá? e ela vale 1 milhão, pô, porque o Beckham chega depois. Sério mesmo? É. Todo mundo teve celular Siemens aqui, provavelmente nessa época. Nesse momento. E aí tem uma coisa, né? Vem o Beckham. E quem substituiu o Makelele? Gravensen. Vai jogar no Real Nossa, Madrid. que ainda foi causar com o Robinho depois Causar um com o pouco, Robinho né? depois. Não, Só um acabou, pouco, aquele nossa. foi embora. Holandês, e lembra né? que Gravensen o era Florentino holandês. Pérez não quis o Ronaldinho Gaúcho, e aí de uma maneira altamente elitista e preconceituosa, falou que ele não tinha o perfil Não tinha o de um perfil. galáctico. Provavelmente porque assim, talvez não fosse tão Mas bem apessoado. Verdade. E não fosse um entendi. produto. Foi exatamente Porque isso. aquele Galáctico tinha, aquele time Galáctico tinha muito essa coisa do jogar bem e também ser. Sim. Ficou muito claro ali uma Ele época pega uma quando você sequência olhava de aquilo, contratações ficou de muito melhores claro. do mundo um ano depois do outro. Não, e Claro. mesmo assim, o Gucci, sabe? Chegou uma hora que ficou parecia Não, e um não Backstreet só Boys. melhores assim, do mundo. Aliás, como jogava Gucci. Demais. injustiçado. Gucci jogava a Demais. bola. Mas, assim, Solari. Se a gente falou de arrogância agora há pouco, que o Gucci era arrogante era bizarro. Gucci era arrogante? Ave Maria, mas Meu eu tava no jeito dele. Ele Mas é- fazia parte, ele é base, ele é cria do Real. E hoje em dia ele tá lá também, né? Ele Acho que virou dirigindo alguma técnico. coisa, Virou técnico, acho que é técnico do Castilha, de alguma base dessas da vida aí. E Zidane, assim. Não tem ninguém mais Depois apropriado. Kaká, Cristiano Ronaldo. Não tem ninguém enfim. mais apropriado pra ser um anjo branco do que o Zidane. Assim, ele é a representação. Total, e aí total, depois vem o projeto Galáctico 2.0, que esse 3.0, né? Porque o do Kaká e Cristiano. Mas aí depois é um time que tem talvez menos o Bale e o Cristiano e o Ozil. Benzema, mas dá muito mais resultado. Sim. Se pro torcedor do Real isso é incomparável. Agora, pra mim, enquanto memória, eu com 17 anos vendo o Galáctico jogar... Mas era- ainda é um Real Madrid bem galáctico, Mas sempre vai Quando ser você o Real olhar- Madrid, pô. Quando você olha ali Não, quando você olha o que fez, porque essa coisa da foto, nesse Real Madrid, ela funciona depois, ela não funciona antes. É mole dizer que o Modric hoje é galáctico, né? Pode crer, Quando velho. você vê Pode Benzema crer, pode crer, pode e crer, Modric, pode crer. ela faz sentido Mesmo o depois do Marcelo, né? título. O Marcelo tava lá um tempo e não... Kroos. O Ah. Kroos ele vira grife agora, o Modric vira grife agora. Verdade, Varane total. vira grife agora. Carvajal. Pois Não, é. Todos, tem razão, cara, tem razão. Quando você olha Mas essa é um time foto muito antes- de monarquia, né? O branco, a cidade de Madrid. Eu acho muito a legal coroa. essa... Então, mas é que tá aí, volta no que a gente falou no começo. É um clube que sabe a identidade visual e utiliza isso. Pronto, isso. E o Barcelona também. Também. Como resistência, nesse Também. caso. Não, né? isso é perfeito. Eles se botam no lugar. E eu acho isso demais. Total. Cara. E contratar um jogador que tem a ver com o nosso espírito. Claro, entendeu? Isso é cara, legal, eu já torci cara. pro Real Madrid. Na época do Zidane, eu torcia muito pro Real Madrid. Só que hoje, assim, vendo a minha formação, o que eu virei, eu conhecendo a história, eu sou incapaz de ter a empatia profissional. É claro que eu vou ter. E digo mais, eu estava na 10ª, lá no estádio em Lisboa, e eu torci para o Real empatar, porque eu sabia que eu estava vendo a história. Seria legal ver um título do Atlético de Madrid? Seria. É óbvio que ia ser gigante, mas era muito mais legal falar, eu estive presente na 10ª conquista do Real Madrid. E eu vi o gol do Sérgio Ramos. Então, assim, eu torço pras histórias, tá? Só que eu entendo os posicionamentos. Pô, eu admiro, eu jogava no videogame com o Atlético Bilbao. Tem história mais bonita. Então, só contrata Basco, né? Só contrata Basco. só. E aí, a sensação que você teve nesse jogo foi a que eu tive no Ajax e Real, quando eu falei para uns amigos num grupo de WhatsApp, falei, estou aqui para ver história. Eles, cara, o jogo do Real foi 2-1 Real lá. Eu falei, cara, são os dois clubes que mais entregaram pro futebol europeu de todos os tempos. Aí eles, explica. Cara, mesmo contratando jogadores, como sempre foi a história do Real, ele sempre contratou os melhores. Desde os húngaros, de Canário, nos De anos Stefano. 50, de Stefano, até hoje. Uhum.
E ninguém formou, e não é só jogador, né? Ninguém formou treinador. E com a cabeças mentalidade pensantes, né? O Exato. Seedorf é uma cabeça pensante por causa dessa base do Ajax. Quantos títulos do futebol europeu não tem hoje em dia que tem sementinha do Ajax? Fato. Que tem um Nos cara últimos 10 ali... anos. Total. Que tem um cara Mesmo ali sem que título do Ajax. Sim. Isso é legado, né? Isso No século XX, eu não tenho nenhuma dúvida. No análise no século XXI, acho que tem que entrar um pouco de Barcelona aí, até que tem resquícios de Ajax também por causa do Cruyff, enfim. Mas, cara, a gente torce por histórias, eu me apego a histórias. Eu brinco muito assim, por exemplo, se o Liverpool ganhar, eu acho que corre o risco de você ter uma injustiça absurda de que é o Van Dijk ser eleito o melhor do mundo, que eu acho que vai ser uma discrepância descolada da realidade total depois da temporada que o Messi fez, mas eu entendo a historinha. Só que eu fico naquela, eu quero que o Klopp ganhe. Eu também gostaria que o Klopp ganhasse. Tem várias histórias legais aí. Só que o Klopp ganhar, carrega o Van Dijk. E o Van Dijk traz o risco pro Messi. Porque na boa, gente, em termos de desempenho, não tem condições. Mas não tem condições porque um é zagueiro e porque o outro é atacante? Também, e porque assim... Mas eu acho que agora com a separação dos prêmios, isso pode acontecer na FIFA e não na France Football. Boa chance. E a France Football sempre foi mais... Não é mais alternativa. É o voto cult, assim, de o Yashin já foi bola de ouro. Um goleiro não vai ganhar na FIFA nem a pau. Perfeito. Mas eu acho um absurdo absurdo. Se cogitar... O Messi não ganhar, né? Não, e perder pro Van Dijk. Porque assim, na boa, você tira o Van Dijk do Liverpool, talvez o Liverpool não chegasse na final. Pode ser. Só que hoje você esquece, o Matip jogou muito contra o Barcelona, o Alisson, o goleiro com 22 clean sheets lá na Premier League. Total. Agora, você tirar Salah, Mané, Firmino, que são os caras que, no final das contas, gente, desculpa, é quem decide jogo. Você vai ver o portfólio da Nike lá, 100 jogadores, 80 devem ser meia atacante. E o Van Dijk não é... mais ou menos isso? E o Van Dijk não salta aos olhos. Eu não vi ainda ele saltando aos olhos como talvez um Maldini saltaria aos seus olhos, como zagueiro, uma coisa porque ele não quer ser isso também. Não dá pra ele ser isso. Tipo um Roberto Carlos, que era um defensor que saltava aos olhos. Depende, né, cara? Porque tem muito histórico do Roberto Carlos não marcar ninguém. Sim, isso é verdade. Né? Aliás, fazendo fica a dica aí. Vá no YouTube e busque uma Só compilação do Roberto Carlos sendo xingado por Galvão Bueno em jogos de eliminatória. Não, tem uma coletânea de um inclusive vídeo... na eliminação em 2006 Exato. na Copa do Mundo. Tem uma coletânea do mesmo, Galvão do Galvão. louco em jogos de eliminatória ou Copa América que Cara, o Roberto Carlos não tá marcando ninguém. O YouTube é Que maravilhoso. o Roberto Carlos era esse cara que é meio... Roberto Carlos, vamos lembrar, a gente falou de Pro Evolution aqui. O Roberto Carlos no seu Mini Eleven era centroavante. No nosso... Até hoje, se Cara, bobear no Icons. Essa história dos jogadores crescem de tamanho quando param. O Roberto Carlos acho que aumentou ainda mais. Eu acho o Marcelo mais jogador que ele. Enfim, acho que hoje tem essa discussão lá no Real Madrid. Aqui a gente meio que se nega porque não ganhou Copa, não sei o quê. O Cafu é um grande exemplo. Cara, o Cafu era cornetado, uma escalação sim, outra não. Teve gente que já pediu, Zé Maria, foi lateral da Portuguesa na seleção. Vários, o Jorginho foi mais lateral que o Cafu. Se você for buscar o período entre 94 e 98, você tem nomes como Pimentel, Zé Maria, Conceição jogando de lateral. Flávio Conceição? Sim. O reserva dele, vamos lembrar, que jogou porque ele foi suspenso, jogou o Zé Carlos contra a Holanda em 98. E a gente deu uma sorte danada, porque o Overmars estava suspenso também. Aí jogou o Zenden. Nossa, e não o Overmars. O Overmars caindo naquela ponta. Ia ser Nossa, velho. Essa história de ver o YouTube, assim, esses dias não, faz tempo. O Gerson tava na Rádio Globo falando alguma coisa, o Canhotinha. Não, porque ninguém hoje lança mais. Porque o meu lançamento de 50 metros, aí eu experimentei, cara, não dá trabalho. Tu bota Boateng, long passes. Boateng, que é zagueiro, e o que ele faz no Bayern de Munique. Ele dá lançamentos em ligação direta pro Miller de muito maior distância do que fazia o Gerson, com um detalhe. Com aquelas pressões altas do Borussia ou dos times, aquele Gegenpressing que chama na Alemanha, ele tinha ali 1 segundo para pensar. O Gerson tinha 30 segundos para pensar. E acertava o passe, dando o passe para o Pelé. Perfeito. O lançamento do Boateng é pro Thomas Miller. Que beleza, é um grande jogador, mas não é o Pelé. Então, assim, essas coisas me irritam de uma maneira. A gente tem que tomar cuidado, né, com essa coisa da gente. Não, tomar cuidado e vergonha na cara, porque as pessoas falam isso. E Solari, eles acreditam nisso, cara. Eles acham que não tem mais craque. Eles acham. Só que esse discurso é de hoje, é dos anos 90, é dos anos 80. O Pelé foi cornetado quando surgiu. Sim.
Porque nunca existiria um diamante louco, né? negro É louco de novo. isso. Então, seguindo essa linha de raciocínio, daqui 10 anos o Coutinho vai ser a mesma... Como a gente fala do Paulo Nunes hoje em dia, que hoje o Paulo Nunes virou... Paulo Nunes, não Jardel. sei o quê. Com o Jardel. Outro dia eles estavam, você inclusive, escuta, no às vezes não programa lá. se fazem mais centroavantes como o Jardel. Como o Jardel. Porra, É, graças a então. Deus, então, que não Eu fazem. tenho um monte aí. Então, mas daqui a pouco, daqui a 10 gente anos... faz, só que eles estão aí sendo esculhambados, porque não funcionam. Meter gol de cabeça, o Gustavo mete direto. Agora, beleza, ele não faz no Real Madrid, não foi chuteira de ouro da Europa. Eu não tô tirando a história do Jardel, que ela é absurda. Claro. E o Jardel talvez não tivesse o Romário, o Ronaldo e outras figuras, tivesse uma historinha um pouco... Se ele tivesse naturalizado português, talvez a história dele em seleção fosse outra. Cara, com certeza. Aliás, acho que a história da seleção Com portuguesa certeza. naqueles anos teria sido outra, outra. mano. Ah, Nossa, não dá- teria não sido dá- Aliás, legal vários ver o nomes Jardel, daquela época, hein? se for pensar, se o Elber fosse Teria alemão, É, se o Sonny Anderson fosse francês, o Amoroso podia ter escolhido seleção jogar também. na Alemanha, se Pois quisesse, na Itália. Ricardo Goulart Mas agora se Sony naturalizou Anderson chinês. foi muito... Elber, lembra? Elber? Aliás, eu vou dar uma dica aqui. De um outro podcast. Posso dar uma dica claro, de um por podcast? favor. É o pessoal, um nome de um deles é Leandro e Amin. E o podcast chama Meu Time de Botão. Porque eles contam, mas desmistificam essas histórias. Né? Que nome ótimo. E aí eu descobri uma coisa interessante, por exemplo, o Sonny Anderson jogou no Guarani nos anos 90. Uau. Sonny Anderson, mas Sonny depois Anderson. da Não, carreira... como o Anderson, era só o Anderson. Perfeito. E era aquele Guarani que todo mundo fala assim de Edilson e Luizão. Mentira, nunca jogaram juntos o Guarani, o Edilson e o Luizão. Só jogaram em anos diferentes. Mas a gente chama, né? Igual a gente fala assim, o time de Gamarra e Luizão do Corinthians também nunca jogaram O juntos. PVC sempre fala isso. Era o Gamarra entrando, era o Luizão entrando por uma porta E o Gamarra saindo indo pela pro outra. Benfica por E a outra. gente Eles nunca jogaram projeta juntos. uns A negócios, gente sabe? projeta. Esse Guarani ainda tinha um Djalminha aí no Pois meio. é. Né? A gente projeta todo mundo junto ali. Né? Mas é legal porque tem essa desmistificação, assim, dessas coisas do passado. Que não era legal, era uma bagunça do cacete. Isso, então, é importante pra gente também poder valorizar o de hoje, não Pois ficar é. passando o futebol de hoje falando Cê tem que não é legal. Você tem ideia do que vai ser Messi e Cristiano Ronaldo daqui a 10, 15 anos? Meu O que é Deus. este período Não, que a gente meu tá Deus. vivendo? E é muito louco, Cara. porque a gente só vai sentir quando parar. Quando um deles fala, larguei, galera. Foi mal. O que é lamentável. Já se sentiu Acho que um eles vão pouco parar do disso. mesmo Ou ano, pior, hein? Vão quando parar eles do mesmo meterem ano. uma MLS, que acho que aí é mais deprimente É ainda. deprimente. Não, quando o Eu Cristiano... gosto do MLS, Eu cara. curto, gosto. mas é o muito... Então, mas é muito fim Puta de merda, é carreira muito mesmo, fim de ator carreira. global na malhação. É, Aquele, é Fagundão falando, puta, vou no Gigabyte ali, sabe? Puta, não dá, meu. O Cristiano... Mal, É, exato. Ogromóvel. O Pois Cristiano, é. quando sai do Campeonato Espanhol, já tem esse sentimento. O cara fala, olha como eram legais Putz, os pode clássicos crer, entre Real cara. e Barcelona. Cara, tanto que dizem no começo da temporada que o Barcelona não tá tão bem, fala, o Messi tá sentindo É. falta do rival. Nossa. Já estamos vivendo esse fim. Vamos ver já até estamos onde... vivendo o fim. Você já. sabe até onde vai a maluquice? A gente tá criando, estão nascendo os saudosistas de erro de arbitragem. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E você vai reparar cada vez mais. Saudosista de erro de arbitragem. Que falava assim, saudade quando um campeonato se resolvia No assim. roubo. Mas esse negócio no- de justiça, o futebol não é... O Filipão falou esses dias, quando teve o gol anulado do Davis com impedimento de meio centímetro, ele falou, pô, mas é um impedimento... Ele usou um termo lá. Gente, não existe meia grávida. Claro. Nem meio impedimento, nem Não. impedimento pouco ou grande. O cara está em impedimento, o gol é irregular. Na eliminação do City, que muita gente torcia pro Guardiola, eu estava torcendo pro Guardiola, reagi na transmissão, vibrando no gol do Sterling, que foi bem anulado. A tecnologia agiu corretamente ali. E o Tottenham passou para depois construir uma outra grande história contra o Ajax. Aí o pessoal, olha isso, a tecnologia puniu o melhor futebol. O Puta futebol que não pariu. merece isso. Nossa, cara, não fode. Na boa, saudosista de erro de arbitragem é bizarro. E repare, Deus. eles estão sendo produzidos na imprensa, entre os jogadores. Não, muito bem observado, Os claro. cara, o Felipe Melo tava no Bem Amigos esses dias e falou: não era isso que vocês queriam? O futebol limpo, justo, o caralho. Cara, os caras conseguem olhar de forma pejorativa Negativa, né? para o justo. Claro. Mas a minha impressão é de que isso é um pouco Brasil. A gente é contra a lei seca. Concordo. Os caras são contra o fotossensor. Concordo. Não, vamos tirar o plenamente, fotossensor, porque fotossensor... É, o ó. negócio a culpa não é minha que faço merda no trânsito, é do fotossensor que tá lá pra Pois me é. fiscalizar. A culpa não é minha que bebo e dirijo, Não a culpa é do aham, filho da puta que me fiscaliza. Olha o que a gente pensa. A culpa não é minha que dava uma cotovelada no culpa jogador é do ali. VAR que a veio. voz do Pois é. VAR que viu, né? E muitos jogadores hoje em dia meio se vangloriando de coisas que já fizeram e que hoje em dia...
meio assim, um Lugano acho que até ele tava outro dia num resenha, alguma coisa, e alguém falou, e ali você pegava o cara, ali eu dava uma cotovelada. Hoje em dia não dava, né, Léo? Hoje em dia eu não daria, mas na época dava, pô, na época dava, né? Pois época dava. Na época eu conseguia, É assustador. né? Porque durante muito tempo também o futebol, muito da vitória do futebol é colocada, quando você conversa com a boleiragem, nessa malandragem. O gol de dentro mão do do Maradona. campo. O Maradona é o meu maior ídolo no esporte, tá? Só pra deixar claro. Eu também. Só que assim, eu acho o Messi melhor do que ele. Eu não sou idiota Justo. de olhar achar que o meu ídolo. Eu acho o Messi tecnicamente melhor que o Maradona. Ele fazia tudo que o Maradona fazia, só que multiplicado. Muito mais eficiente, é um melhor passador, é melhor qualquer coisa. Ele pode não ser tão decisivo, personalidades diferentes, eles são pessoas diferentes. E eu entendo o símbolo Maradona e foi por ele que eu me atraí. O personagem Maradona, que é absurdo. O livro do Eduardo Galeano, Futebol Sol e ao Sombra, tem uma crônica só pro Maradona. Que ele foi o melhor da sua época, apesar da cocaína e não por causa dela, que é outra barbaridade que tem gente que fala. Maradona jogou bem porque cheirava. Eu falo, amigão... Não, isso é um absurdo, aquele gol cara. contra a Grécia, né? Aí eu falei, irmão, tu já cheirou e jogou futebol por 90 minutos? Assim, você tem que dar ali como... Você tem que dar teco de 15 em 15 minutos pra conseguir ter rendimento. Porque, meu irmão, o cara que cheira e joga, é só pra deixar claro, eu não cheiro, tá? Mas assim, conheço muita gente que nem joga. Então, assim, o cara tem que... Ele dá um teco, aí vai no banco, dá outro teco pra manter, né? Porque senão, meu irmão, ele vai lá embaixo, dor muscular, depressão, tristeza. Aliás... O Maradona só não jogou mais por causa da cocaína. Essa é a grande verdade. É isso, cara. E o gol de mão, se tivesse o VAR, tinha fudido um grande momento simbólico. Que eu entendo que é uma mensagem maravilhosa, da tatuagem, da estampa. A gente teria perdido essa estampa, mas teria ganho outra, pô. Não, assim, o Maradona talvez tivesse feito outro gol naquele jogo. Tanto que Cara, teve do o gol jeito que tava aquele dia, o Maradona ia pegar a bola de novo em algum momento contra a Inglaterra. Isso é verdade. Ia fazer outro gol. Isso é verdade, mas como é absurdo a gente se vangloriar, eu e o argentino muito Demais. nesse sentido, até depois a água batizada Água de lá do 90. Branco. Você assiste esses programas, tem o 90 Minutos, que é o programa dos argentinos, que sempre sobe no YouTube, aí eu sempre assisto, e um dos integrantes é o Ruggeri, né? O Ruggeri. Oscar Ruggeri. Cara, ele velho. E ele defende esse futebol bronco, futebol ganhado assim, entendeu? Ele é puto com, sabe? Eles ficam muito putos com a seleção atual. O Messi sofre com essa galera. Não, né? o Maradona, O ele Messi sofre sofre. por muito por causa do Maradona. Louco, né? Então, aí volta nessa questão saudosista, né? Vamos falar, Oscar Ruggeri. Aham. Tá, tudo bem. Ruggeri jogou 86, 90. Isso. Violento, zagueiro Talvez violento. 94. Jogou 94. Ou era daqueles que estava no álbum e não estava na Copa. Justo. Mas ok. Se não me engano, ele jogou. Pô, beleza, ganhou 86. Ele jogou 94 sim, porque ele Ganhou, conta a vice história. 90. Isso. Tomou totó em 94 da Romênia. Mas porque o Maradona tinha sido a seleção argentina... Que aquela seleção poderia ir embora. Era pra ganhar. Não sei o que poderia acontecer. Mas aí quando você vai na questão saudosista... Vamos tirar 86, porque 86 o homem tava lá, com mão de Deus e tudo mais. 90. O que fez a seleção argentina do senhor Oscar Ruggeri pior do que o que essa seleção fez? Ganhou em 78, aos trancos e barrancos, com o Mário Kempis metendo gol de sola na final e tal. Uma história toda estranha. E ele ali. defende um estilo argentino da porradaria, que não é o estilo argentino vencedor e não é o estilo argentino histórico dos anos 30, 40, quando houve guerra e não teve Copa, que todo mundo cravava. A Argentina vai ganhar uma Copa do Mundo. Só faz sentido quando você tem um gênio. Só pode ter esse time feio se tiver um cara muito bom. Porque só cara jogando feio não dá. O time, né? O Romário. O meu primeiro time campeão brasileiro, eu sou corintiano, ele era assim. Neto, 90. Ele tinha Guinei, Jaceni, Nossa senhora, Wilson Mano. Meu Deus. Mas aí era assim, né? Fabinho, Tupanzinho. Pois Henrique. E aí, só que era assim, né, cara? Aí o Neto achava uma bola. Ou ele batia a falta em alguém, encostava em alguém, ou ele chutava Mano direto. desviava. Sabe? Então era assim, né? Ganhava 1-0 no Pacaembu, sofrimento contra o Atlético Mineiro, contra o Bahia na Fonte Nova, que era o Bahia campeão brasileiro recentemente. Isso, 89. Sabe? Só faz sentido se você tiver um puta cara bom. Se Saudosismo tiver um é 10 doideira. bom lá, senão você vai tomar pau, o time vai ficar horroroso. Não faz sentido o torcedor do Corinthians considerar. Eu entendo a representatividade, tá? Mas pra mim não tem lógica. Assim, não, o melhor goleiro que a gente teve é o Ronaldo. Cara, um time que teve o Dida e o Cássio. Não pode achar que o Ronaldo foi melhor que esses caras. Pois é. Na boa, nem ciclo de seleção ele teve direito. É saudosismo. Não existe. O Ronaldo pode. Agora, ele é um personagem empático, doidão e tal. Assim, de uma época importante do time. O Neto representa. O Neto representa, assim, 90 ele jogou uma barbaridade.
Mas na boa, Também assim, não dá pra dizer que ele é o melhor jogador ele do pode Corinthians ser, nesse aspecto. eu acho que ele não é o maior, porque você tem o Sócrates mais icônico e o Marcelinho jogou mais que isso. ele. Mas uma coisa é maior jogador, outra coisa é maior ídolo, então, nesse caso. Pois é, porque maior é de cada jogador um, do né? Corinthians, Marcelinho maior ídolo Ah, neto. vocês falaram do Maradona e do Messi. Sim, O Messi não perfeito. Maior representa pra jogador, vocês maior o que o ídolo. Maradona representa. Ele não tem, como eles chamam lá, argentinidade. A argentinidade ele não tem. Messi. O Messi. O Maradona já tem. Ele é uma cultura, o cara é uma religião. Você tem a igreja maradoniana que fica nos arredores de Buenos Aires e tal. Que por sinal é um programa pra quem vai a Buenos Aires, é muito doido. Você foi? É mesmo? Sim, circula, Cara, né? Você vê. sensacional. Você tirou foto Ele lá? Não, na época era câmera Tá, screenshot, né? Que maravilhoso, chama, como é? cara. Cybershot. Então, nossa. Belo passeio mesmo, cara, conhecer a igreja maradoniana, pegar uma missa, pegar uma missa, né? Mas ele é o rompimento. Mas voltando à nossa Champions League... Do que você tenta jogar e não consegue aqui, né? Já acabou. O programa é um documentário já, né? Não é? Mas nada que a edição não salve. Não, e não tem, não, e vai assim mesmo. Isso aqui é podcast, tá liberado ficar... Não tem, é o tempo que a conversa tiver. Boa. Essa Mas é na a hora grande- de ir pro essa é a YouTube, tu grande vai dar verdade. uns cortes bonitos. Cara, né? não, Vai não? Vai rolar corta a câmera só. Show. Boa. Não, acho que o que a gente pode repercutir um pouquinho aí sobre a final. Esse programa vai subir 2 dias antes da final. A gente falou muito sobre os técnicos, que pra mim realmente... Então, com não esse queria tempo ficar eu já aqui duvido falando- que você vai subir 2 dias antes da E eu final. não queria. Não, eu não queria. Eu não queria ficar aqui falando também da parte tática, porque isso acho que é o que mais vai ter. Aí quem vai ganhar e tal. Mas qual é uma outra observação aí dessa Champions League? Ou da Champions como um todo? A final vai ser em Madrid, né? Isso, final no vai Wanda ser em Madrid, Metropolitano. né? Wanda Nome Metropolitano. horroroso de estádio. Acho que o estádio também ainda não tem muito. Não tem alma, né? Isso, seu perfeito. Pra saudosista. quem já passou no Vicente... Caldeirão, olha lá, saudosismo gritando. Não, mas é diferente. Aliás, é outra diferente. dica. Busque a narração do gol do Simeone, gol do título do Atlético Madrid dos anos 90. Que ele faz Que o ele gol. faz o gol. Que isso é muito legal quando o cara jogou e, Exato. né, a história do Simeone, Fica a inclusive, com o dica aí. Atlético. Eu sei que é boa porque teve algum FIFA 2000 e alguma coisa que tinha um momento que ele tinha uns 10 gols. Você entrava lá e achava 10 grandes gols e tinha narrado de rádio. Cara, eu acho que eu lembro isso, velho. Lembra disso? Eu lembro, tinha imagem Tinha um gol de do verdade, Cantona, né? de Imagens cobertura. de verdade. E tinha esse Não. Que ele bendito mete gol o gol de do cobertura e fica Simeone. olhando pra Exato. trás. Nossa Senhora. Sensacional. Busquem essa narração. Se é o que Neymar que faz isso espetacular. hoje, acaba. Pois é, tem isso também. Já Mas imaginou o Neymar Cantona é metendo bonito, então. estiloso, francês, aquele cara, aquele ar meio, né? Então, que a gente imperial. tem uma questão saudosista com o Cantona. Claro. É ok, só que foi graças mim- à saída dele de outros maus elementos da seleção francesa, que eram craques, como Ginola, por exemplo. Djorkaeff. Djorkaeff ainda jogou, né? Mas o título de 98 poderia ter Ginola, Lamar, goleiro, no lugar do Barthez. E o Cantona, E Cantona. Né? Como que o Cantona não tava nesse time, O Lamar não tava com o velho? episódio da maconha, né? Da maconha. Ah, é? É. Essa história eu não Olha que lembro. beleza. O Ginola trocou a vida. É verdade, ele era né? Ele quase era- um George Best lá no Aham, Tottenham, que é perfeito. mulherengo, sempre foi boa pinta. Perfeito. E o Cantona era o Cantona. Pô, não, eu Cantona, aquele uniforme preto do Manchester, isso é um saudosismo que me grita, aquele número 7, aquela gola levantada, A sharp. gola levantada é um Agora, espetáculo. meu, puta, ele era demais. A gente até, tem saudoso- até hoje ele é Sim. incrível nas coisas, porque ele é um cara que conseguiu resgatar a imagem Não, dele e ele de um entregava, jeito e ele meio- sempre entregou na bola, né? Sempre. E saudosista de voadora. A galera tem, eu É, sei que ele então. dá a voadora. Não. E aí vem falar, não, porque o que ele... Compararam isso muito com a história do Neymar. O Neymar é filha da puta porque deu o soco no torcedor, mas o Cantona é símbolo de uma resistência. Porque assim, ele ouviu lá, volta com a sua mãe pra não sei aonde, volta pra França. Aí o pessoal associou aquilo a um xingamento xenofóbico e tal, e ele reagiu como se ele representasse a bandeira dos oprimidos. Não tem nada disso. O Cantona era um cara pavio curto e dá uma voadora no cara, podia ter matado o cara. Se pega ali no gogó, sei lá Não, o quê. como golpe, realmente foi muito 500 mil vezes pior do que o do Sim, Neymar. sim. Como golpe. O golpe do Neymar Né? só perde pra briga entre Diogo e Luiz Fabiano no Campeonato Espanhol. Tá Aquela uma briga que eles, meu, bizarra. bizarra. Que parece duas crianças brigando. Dois langolangos. Exato. Aquela briga, pelo amor de Deus. Quem é o melhor? Quem foi o melhor jogador dessa Champions, assim? Quem que a gente pode... Você vai perguntar pra mim, é Van Dijk. suspeito. Não, eu vou meter Messi e a galera vai ficar revoltada. Tá, ele é o Messi. artilheiro, ele levou o time nas costas. Perfeito. Enfim, porque na boa, essa história E o do Lucas Van- Moura? E o Lucas Moura? Não, peraí. Pode ser que nem na final titular ele seja. dependendo Polêmica. da- Mas pode ser que ele seja o autor do gol, Pode. do título e não esteja Pode. convocado pra Copa. Mas aí acontece. O Van Alguém vai se Dijk... machucar, ele vai entrar pra Copa. Que isso, cara? O Van, Anota o que eu tô falando. o Van Dijk, ele não foi melhor zagueiro na Champions nem com o The Elite.
é igual. O De Ligt fez gols mais decisivos. Fez mesmo. Ele é o elemento novo de um time que não era candidato. O Liverpool já era grandão. Já se esperava. O Liverpool passa aos peidos na primeira fase. Em alguns momentos arriscou nem em passar. É um time que perdeu 4 vezes na competição. Sério mesmo? O Tottenham também. Contra quem que quase não, contra quem que se classifica na Bacia das Almas? O Ele Liverpool? precisa de resultado na reta final, porque ele tá disputando com o Napoli, né? É Napoli, PSG, Liverpool, Estrela Vermelha. É um Nossa, grupo enjoado. que grupo. Então, assim, eles chegam na última rodada. O PSG poderia ter sido eliminado na penúltima rodada de grupo. E aí acaba se salvando. E o Liverpool vai se classificar na última rodada. O Tottenham também, né? Também. A O Inter de Tottenham- Milão que perde... Não, o Lucas Moura faz um gol no Camp Nou que coloca o time verdade. no mata-mata. Cara, o Lucas Então, Moura. assim, na boa, não dá pra pegar o Van Dijk e dizer, foi o craque da Champions. Aham, Pô, o craque da é Champions, forçação de barra, entendeu? Pode ser que role, porque a galera vai muito em quem ganha. Mas não dá, cara, não dá. Se você tem dúvida. Crava aí quem for o melhor zagueiro da Champions. Tu vai ficar, acho que foi o De Ligt, acho que foi o Van Total, Dijk. total. Agora, Pra quem mim for é o melhor De Ligt atacante ainda, da Champions, não Messi. tem dúvida. Eu vou falar de quem eu vi. Como ele apavorou. De Quem? Jong, cara. De Jong. Não já. dá. O cara é um... Eu, Um chave, assim, o cara é um chave, vai e encaixar no Barcelona, E é um caminho, né? porque eu falo o que eu vi, porque o que mais me chamou a atenção, não querendo falar de coisa tática e tal, o passe era sempre no limite. É pro cara receber já de corpo virado e vai na vertical. E ver no estádio é outra É parada. o que eu ia falar Não, e eu agora, vi cara. atrás do gol, então eu vi o time atacando aqui, ó. Perfeito. Você vê a movimentação ali perfeita. Eu nunca... Como ele achava o espaço Pois é, ali, né? e é sempre passe pra quebrar a linha, não é... Eu não gosto muito dessas expressões, mas é pra explicar Claro, um pouquinho. É claro. aquele passe sempre, vamos atacar, vamos jogar. E eu assisti muita coisa do Ajax no YouTube aí por causa dessa campanha deles. Tá? Então tem muito vídeo ali deles, tem uma competiçãozinha que eles fazem ali dentro do clube mesmo, um contra o outro. E tem muita coisa do De Jong, assim, e eles são demais como pessoas. Também. A Cara, geração gente boa. De Jong é isso, Já viu onde cara. mora o David Neres? A Isabela Palhari, nossa correspondente, Foi lá. que é na França, mas foi em Amsterdã pra conversar. Ele mora numa... Do miojo. Óbvio que é um lugar legal pra caramba, tem a história do miojo, mas ele mora numas casas, assim, elas são perfiladas, e atrás tem um rio. É como se... Um rio, não dá pra comparar. Aqui a gente não tem isso, até porque o rio é limpo lá. Ele sai na parte de trás da casa, churrasqueirinha, frio e tal, mas ele vai jogar milho pros patos que vem perto da casa dele. Qual é o jogador no Brasil Demais. que mora ali, sei lá, na Barra, que vai ali jogar milho pra pato? Não tem... É, a porra. geração de gente boa, isso aí. Então, acho que mas aí isso tem é uma coisa muito questão legal do que nosso dizem podcast. que é o problema do futebol holandês, né? Que ele é gente boa demais. E que por isso que ele não ganha. Perfeito, tá. Que o único momento em Pecho que ele frio. teve um pouquinho de mau caratismo, de personalidade, Foi lá e ganhou. o Ajax dos anos 70. Que era esse Cruyff mais... Que era o Cruyff, mais bad... fala, bonitinho, cacete, vamos pro E, pau. porque o Cruyff era casca grossa, mano. Demais, fumava no intervalo. Tem Total. uma foto maravilhosa deles aí. Vocês botem depois aí Cruyff fumando, ou Cruyff smoking. Todas as fotos do Cruyff tem uma coisa, É que né, ele é cara? aquele cabelo, aquele personagem, aquele olho. É um negócio. Ele é uma figura icônica A muito. camiseta gente do Ajax, falou do da Casagrande Holanda. aqui, né? Que o Casagrande é aquela meia arriada, camisa pra Perfeito. fora. Meio O Renato Cruyff era um Gaúcho. pouco o inverso, né? Que ele era esguio, né? O número 14. Não, realmente ele tem uma coisa meio Beatles, meio aquele cabelo mop top, assim. Né, tem uma história de marketing que você vai adorar, até porque é contra uma concorrente, mas que ele tira uma das... tira. Tem a Adidas, era a patrocinadora da Holanda, mas não era dele, né? Porque ele era... A Puma, que é grande concorrente da Adidas, até porque são dos irmãos, e o livro é maravilhoso, que conta a história da briga dos dois. Como chama o livro, sabe? Agora é... Nossa Tá, eu acho, Senhora, eu acho. Já a gente chega Pra não lá. quebrar o raciocínio. Procura aí rapidinho. A Puma chegou a ter, olha as figuras, Pelé, Maradona e Cruyff. Até hoje tem o Maradona. E aí ele tira uma das 3 listas pra... Não, beleza, não tô recebendo porra nenhuma disso aqui, eu não vou Maravilha. fazer, entendeu? E tem essa foto da Holanda com 2 listras aqui, Que né? é Só só dele, ele, né? né? Que é só É dele. só né? ele. Que maravilha. Aliás, eu conheci um cara que tem um time de botão da Holanda de 74, ele fez questão de o 14 ter só as 2 listas.
Sensacional. Genial. Agora, se um cara faz isso hoje em dia, qual é Não pode até por regulamento. Ah, tá. Porque aí o uniforme está diferente do uniforme do companheirinho. Perfeito. Ah, tá. Tá. Deu uma padronizada nesse sentido, né? A coisa de não poder usar. Em algum momento, outro dia eu ouvi que não pode mais nem usar a camiseta pra dentro porque tem os patrocinadores. Tem uma coisa chata que é além do. Acho que a do patrocínio envolve grana, que é patrocínio, mas tem uma coisa chata que a FIFA criou, que é essa coisa de uniforme monocromático. Então a Alemanha chega a jogar toda de branco. Não, cara. A Alemanha tem que ter o calção preto. E aí isso acontece porque no comparativo do outro uniforme, nenhuma cor pode bater. Isso é um saco. Então aí o cara que jogaria os dois de shorts preto, porém com todo outro uniforme diferente, não, tem que mudar os shorts, não tem que ser tinha a branco. história da TV preto e branco. Sim. Hoje em dia não Eu faz tenho mais uma sentido. teoria que a Espanha é a seleção com o uniforme mais feio campeã do mundo. Porque a Espanha era linda de meião preto, como era nos anos 80 até a Copa de 90. E ela ganha com meião vermelho sem graça. Pode crer. E aquele meião preto era Muito Era feio. fantástico. O Invasão de Campo. O livro Adidas e Puma e os bastidores do esporte Bem moderno legal. e tal. É muito legal. Eu já indiquei lá no Polêmicas Vazias, a história é bem boa. E assim, Tem uma série, tá? Tem uma série nos NetNow da vida na aí. Netflix. Não. Tem uma série que é a história dos dois irmãos. Ela tá dentro do conteúdo de TV de canais Globosat. É porque mesmo? na É Netflix, muito boa. É mesmo. Na Conta a Netflix história tem dos uma- dois irmãos quando eles ainda são amiguinhos e vão brigando. é que na Netflix tinha uma série também, que era a mesma pegada dessa aí, mas eram de confrontos. Aí era Coca e Pepsi. E tem a história da Adidas e Puma também. Ele vai contar. Mas essa é meio novelinha. Parece uma Face novelinha to da face. 6 ali da... Legal. Acho que é Face to Face, se eu não me engano, um negócio assim, mas Face to Face. é isso. A que isso você aí, tá a falando é mesma. face to face. Face to face. Agora essa aí chama Irmãos Dassler, um negócio assim, e conta a história da primeira empresa deles e depois da separação. É muito interessante. Boas dicas. É. Porque tem um conteúdo de acervo de imagem pré-54, de Olimpíadas, de período pós-guerra, Fantástico. que Sensacional, que vale interessante como europeu e tem Demais. muito desse conteúdo de a relação imagem, com a de guerra, acervo, né? Como a guerra, algumas empresas têm Exato. muita relação com a guerra. A Lufthansa, por exemplo, a empresa de aviação, ela fornecia os aviões para Luft, não sei o que lá, que é o nome da frota nazista e tal. E a Lufthansa cresce junto A com... tecnologia É. que eles desenvolvem. Hugo, vem você tudo a sabe que partir daí, né? os uniformes nazistas são maravilhosos, né? Sim. Eram assinados Sim, pela sim. Hugo Boss. Sim. Você tá brincando, é mesmo? É. Caralho. Essa coisa das imagens de arquivo, quando cai pra esse lado de guerra, aí você tem as visitas de Hitler pré-bombardeio Sim. nas cidades, escolhendo o que ele ia manter, o que ele não ia manter, é uma loucura. Eles isso tudo, né? coloriram agora, né? Tem o documentário, tá no YouTube e tem no Netflix também. Sensacional. Rapaziada, nós vamos ficando por aqui, pra não deixar também o nosso programa Jura? muito longo. Pô. Mas um dos debates aqui é que isso continue, que isso se estenda, que a gente faça mais essas mesas aqui, esses encontros pra gente Oi. falar sobre essa coisa do futebol para além das quatro linhas, né? O futebol mais como comportamento, né? É legal pra cacete falar, né? Caramba. Eu acho que talvez fale-se pouco sobre Fala-se esse lado, muito né? pouco. Eu Passaram acho a que fala-se pouco e semana mal. discutindo o VAR e o STJD do Palmeiras e Botafogo. E olha o conteúdo que o futebol mundial e brasileiro tem pra se conversar. Olha onde a gente tava falando de guerra aqui agora, cara. Não, mas Pois é. eu acho Imagem até que de você pode arquivo da discutir, guerra. você pode até discutir o VAR. Você quer discutir o VAR? Eu acho que é necessário discutir a questão legal do VAR, por que o Botafogo pediu a anulação do jogo, beleza, você cumpre aquele papel. Mas aquele assunto, ele pode ser estendido no que diz respeito ao jeitinho, a nossa antipatia por Exato. regras, e aí fazer um programa só disso. Justo. O VAR e o Isso. jeitinho brasileiro. Perfeito, Ponto. perfeito. E outra questão aí, qualquer, sobre a... Dá pra se falar aqui sobre, quando a gente falar de VAR, de quantas vezes a seleção brasileira foi ajudada em Copa e foi pra cacete, pouca gente fala. Um exercício legal, cara, isso aí é você pegar todas as Copas do Mundo e fazer se existisse VAR. Não, o Brasil não ganhava Copa, cara. 58 e A nova 62, não a sei. redefinição do futebol mundial a partir da existência do VAR desde 1930. 1950 a primeira Copa. Né? Então, talvez minha última fala aqui vai ser o seguinte. Não tem imagem de TV brasileira, mas tem uma TV sueca da época que tem. O jogo tá 1-0 Suécia já em 58. Tem uma bola que pega o Brasil num contra-ataque. O Bellini
pega a bola com as duas mãos, como se estivesse jogando num playball. Você tá brincando, cara. E ninguém fala disso. Era pro Perini sair, ser expulso, sei lá o quê. Cara, esse exercício, ele é maravilhoso. Vamos imaginar aqui, estamos cara. em Estocolmo, ok, tinha Pelé, Garrincha e tal, só que a Suécia ia abrir 2-0. E acabou o jogo e perdeu. E Suécia aqui, a gente, Brasil ganhando a Suécia. Aquele trio de ataque foi trio de ataque do Milan durante anos no futebol italiano. Quando a gente lembra dessas Copas, a gente acha que Suécia, É. esse time era tudo uns timeco e nós era nós, né? Porque teve um período Não é que o bem futebol assim, né? tinha Áustria, Hungria, muito dominando e criando tendência, entendeu? Escolas que se espalharam. E aí se você pelo falar mundo. hoje, o cara fala Áustria, nossa. Não, mas deve em ter sido um jogo compensação, fácil. beleza, vai lá, a gente tá vivendo um período aí, anos 90 e metade dos anos 90 e agora essa década aí, 2000, 2010, beleza, você tem a Croácia que chegou a uma semifinal de Copa, uma final. Você tem uma escola croata aí, beleza? Perfeito. Que espalhou gente pelos clubes europeus. Vai até quando? Eu não sei. Pode ser que o meu filho lá na frente discuta, caralho, teve uma final de Copa do Mundo com a Croácia. Croácia? Entendeu? Então sempre tem esse elementinho aí. A Turquia já chegou Vai na ter, semifinal. o seu a filho, Romênia, seu né? filho vai ter que buscar lá, geração belga. É isso, A Romênia do A Raj, Romênia. né? Aquela Romênia que jogava bola. Então, mas aí que tá. Aí quando a gente vai atrás, né? Que é a função do meu perfil, do Pitadinha Histórica, que é o meu perfil no Twitter, fala disso, é assim, aquela Romênia que joga 90 e 94 é uma Romênia de Steaua Bucareste campeão europeu. Isso, quando essa Romênia e era muito forte, e né? tem uma Em cima do brincadeira... Barcelona. Exato. E tem uma brincadeira muito interessante que é a Dinamarca de 92 só é campeã europeia porque a Iugoslávia não vai em função da guerra. Verdade. Um ano antes, o Estrela Vermelha é campeão europeu. Se não ganhava a Iugoslávia, teoricamente, né? Ia sabe? brigar. Porque era Ia um brigar, não. timaço. Agora, vamos imaginar como seria a gente falar de Copa de 98? Isso é 92, né? Sim. 96 a República Tcheca tá na final. Pode crer. E perde pra Alemanha. Agora pegue o seu álbum de figurinha ou vá aí até o Google e monte uma seleção juntando Croácia e Iugoslávia de 98. Aquilo podia ser só uma Iugoslávia. Você Não, vai esse ter- exercício... Você vai ter o ataque. Faz hoje esse exercício Essa também. união aí é o ataque do Real Madrid. Mijatovic e Suker. Mijatovic e Suker. Campeão de quê? Da Liga dos Campeões. Sim, tudo tem um porquê e uma explicação. Essa Croácia entendeu? fez um barulhinho também, vai. Essa Croácia Demais. fez um barulhinho ali. Fez em Copas. Demais. Bulgária, dos anos 90. Stoichkov. Bulgária tem o CSKA Sofia campeão de Copa da UEFA naquele período. Como eu gostava do Stoichkov, cara. É fato que ele tá trabalhando com a coisa errada. Só que é o que dá muita grana. E os contatos, né? Porque o que esse celular deve ter de contatinho? Assim, isso. não o contatinho, Contatinho e um contatão. Isso, Porque exatamente, o é papo de profissional. rodar. Não, é papo de rodar isso aqui e ter um menino Ney. Fato. Pô, não Muito tenho, cara. provavelmente. Não tenho. tem que não Tem quer o- também, pô. Mas Não do Corinthians tem todos. Não tenho, cara. Não tenho. Fagner, tá não no, dá, no não dá, contatinho não aí, tenho. tá não? Não tenho. Wagner Não tenho. Até porque, LeBron James, tá até no porque contato? dizem que quanto mais dentro do esporte você tá, menos encanto você tem. Isso é Eu verdade. quero continuar com uma Justo, distância saudável. Justo. Não, e o Lúdica, drug dealer, né? ele nunca usa a sua própria Exato. droga, né? Então ele... Don't get high on your own supply. Pronto, cara. Exatamente, mano. Sensacional. Exatamente. Mas Pessoal, é isso. é isso. Obrigado, valeu pela presença de todos. Por nós, a gente ficar aqui mais tempo, mas eu vou encerrar Sem dúvida. Mas fica aí a dica. Nós vamos te Voltaremos, com certeza. A Cobraremos. chamada voltaremos cavada. aqui. A gente pode criar um produto no podcast aqui do futebol pop, futebol Pois não sei é, o quê. cara. Você já tinha dado um nome. Eu já um tinha bom dado. nome, um bom nome Eu já tinha dado de- um caminho de esse estudo sociocultural. Tanto que aí vem meu lado nerd de futebol, que eu falei, ó, cara, minha primeira sugestão de pauta são os campeões undergrounds. Bom. Que é E o ótimo. legal aqui é que a gente pode ter, esse programa já pode nascer patrocinado. Sim. É verdade. É verdade. Vai cara, que, é né? Verdade. Enfim, A gente deixava os produtos, fala das o coisas. Cantonar é um personagem Faz, sabe o que que a gente underground. faz? A gente faz aquele open... como é que chama? Unboxing. Unboxing. A gente faz unboxing aqui, faz tudo. Nesse momento, Fortaleza acaba de aí consumar o fato, campeão da Copa do Nordeste, que deveria voltar para o esporte interativo. Sim. Época de... Ia ser Ó o espetacular. Ó o saudosismo É, aí. não, mas é uma questão profissional mesmo. Pronto, E é. Rogério Ceni ganhando o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza, de Série B, inédito. Ganhando a Copa do Nordeste pelo Fortaleza, inédito. E com um gol na final, tanto na ida quanto na volta, de Wellington Paulista.
Sensacional. Do West Ham pro Fortaleza. E fazendo um bom papel no Campeonato Brasileiro. Digno demais, jogando de igual para igual com times como São Paulo, por exemplo, o irmão de Wellington Paulista, que é professor do meu filho na escolinha do Corinthians. Negócio altamente beleza, aleatório, né? Inclusive, irmão do Wellington Paulista, se quiser Se a quiser bolsa... aqui uma permuta. Não, eu quero viver Ele pode de vir permuta, aqui pô. contar bastidores da vida de Wellington. Claro, a verdade, sabe o que é o seguinte? O mundo era melhor sendo saudosista na época do escambo. Tudo é troca, pô. Exato. Isso, Negócio tudo de é dinheiro troca. pra quê? Eu falo Pronto. aqui e ganho uma bolsa. É isso. Fala não sei o quê, ganha não sei mais o quê. E aí, Ou Vai- a gente e assim faz vai um esquema vivendo, meio né? Milton. A gente sai fazendo merchan. Mas a aqui intenção aqui é loucamente. a coisa, é Milton, é viver do programa. viver de troca. Isso. Rapaziada, obrigado a todos que ficaram até aqui. Claudião, Mas tem Brunão, aquele muito assunto, obrigado. tô brincando. Só voltando. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Tchau.